Olá. Meu nome é Forrest Gump. Você quer um bombom? Eu podia comer 1,5 milhão deles. A mamãe diz que a vida é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai ganhar. Esses sapatos devem ser confortáveis. Eu aposto que você podia andar o dia inteiro com esses sapatos e não sentir nadinha. Eu queria ter sapatos assim. Meus pés doem. A mamãe sempre diz que você pode saber muito sobre uma pessoa pelos sapatos dela. Aonde vão, onde estiveram. Eu usei muitos sapatos. Eu aposto que se eu pensar bem forte, eu posso me lembrar do meu primeiro par de sapatos. A mamãe disse que eles me levariam a qualquer lugar. Ela disse que eles eram sapatos mágicos. Há muito tempo, em um futuro distante, a Terra foi devastada por guerras que transformaram toda a cultura do planeta em cinzas. Mais 4 cientistas criaram a Katia para buscar seus antepassados. Dinho Corleone, Samuel Magnus, Palos e Tina. E juntos eles terão que salvar nossa cultura viajando no tempo com a Cabine do Tempo. E salve, salve, cabineiros! Estamos de volta com mais um Cabine do Tempo, nosso podcast de filmes antigos e clássicos. Eu sou Samuel Magnus e estou aqui com o mano que não quer descopar os copadores. Fala aí, galera, eu sou o Dinho Corleone e estamos aqui para falar da obra-prima, na minha opinião, do Robert Zemeckis, cara. Não é nem De Volta ao Futuro, mano. Na minha opinião, é esse filme, cara, que a gente vai falar. É verdade, pô, é verdade. Ele nem presenciou a Copa, faltou ele presenciar a Copa como fato histórico, né? É verdade. Olha aí. E de volta ao Cabine do Tempo, ele ficou muito tempo afastado, mas voltou, né? A última gravação dele foi lá no Resgate do Soldado Ryan e ele está de volta com a gente aqui. Se apresente, garotinho. Aqui é Matheus, professor Barbado de Curitiba, Paraná, e eu sou de Greenbow, Alabama. Olha aí. Já começou a azar. Então, se você é de Alabama, se eu tiver em Alabama, eu vou tacar umas pedras em você, mano. Te chamar de idiota, igual no filme, mano. Você vai falar mal da Copa, tá ligado? Ô, mano, chega umas partes, fico com dó do cara, mano, do Forrest, mano. Ele toma umas pedradas na cara que é foda, cara. Não queima a pauta, Jim. A pauta não, baitão. E ele que está de volta ao cabine depois de não sei quanto tempo estava na geladeira, mas está de volta. Se apresente, garotinho. Aqui é o Jota e abriram a geladeira, né, cara, hoje. Não, é que é assim, ó, os ouvintes não sabem, né, Jota, mas Samuel tem um sistema de criostase, ele bota a gente dormindo lá congeladinho, ele Stallone no Demolidor Futuro, sabe? É isso aí. Quando precisa da gente, eles acordam a gente. A gente tá só descongelando, eu e o Dinho. A gente descongelou o Júlio, aí tá descongelando o Barbado, depois o Jota. É porque o pessoal não sabe que a gente é tudo brigado, mas isso aqui é tudo mentira, o pessoal tá cheio de... A verdade é que todo mundo se odeia, mano. A verdade é que eu quero que a Copa se exploda. Não, aí eu vou brigar com você de verdade, cara. Aí eu vou brigar com você de verdade, pô. Fala só. Aí começou. Muito bem, cabineiros, vamos iniciar as análises desse filme inacreditável. Forrest Gump, o contador de histórias. De 1994, depois dos contatos da cabine. Vamos lá. Bom, quando eu era bebê, a mamãe me deu o nome do grande herói da Guerra Civil, o General Nathan Bedford Forrest. Ela disse que nós tínhamos algum parentesco com ele. E o que ele fez foi abrir um clube chamado Ku Klux Klan. Todos os sócios se vestiam com hobbies e lençóis e agiam como um bando de fantasmas ou espíritos. Eles botavam lençóis nos cavalos e saíam passeando. De qualquer modo, foi assim que eu ganhei meu nome. Forrest Gump. A mamãe dizia que a parte do Forrest era para me lembrar que às vezes a gente faz coisas que não fazem sentido nenhum. O que vocês estão olhando? Nunca viram um garotinho com um aparelho nas pernas? Nunca deixe ninguém dizer que é melhor do que você, Forrest. Se Deus quisesse que todo mundo fosse igual,
Teria botado aparelho nas pernas de todos. A mamãe às vezes dizia coisas que eu não conseguia entender. A gente morava a 500 metros da Estrada 17, a mais ou menos 1 quilômetro da cidade de Greenball, no Alabama. Fica no município de Greenball. Nossa casa estava na família da mamãe desde que o vovô do vovô do vovô chegou pelo oceano, há uns 1000 anos. Já que era só eu e a mamãe, sobravam muitos quartos vazios. A mamãe decidiu alugar esses quartos, em geral para pessoas que estavam de passagem, gente vindo de Mobile, Montgomery, lugares assim. Era assim que a mamãe e eu ganhávamos dinheiro. A mamãe era uma moça muito esperta. Lembra do que eu disse, Forrest? Você é igualzinho aos outros, você não é diferente. Não esqueça nunca disso, Forrest. Você é igualzinho aos outros, você não é diferente. Muito bem, negados, antes da gente começar a falar de Forrest Gump, queria ver com vocês qual foi o grande fato histórico que vocês presenciaram. Eu vou ser o primeiro para dar exemplo. Eu acho que o maior fato histórico que eu presenciei recentemente, eu vou falar do bem recente, foi o 7-1 do Brasil na Copa de 2014. O nego vai se matar antes do final do cast, cara. Não tem como. E você, Nicolau? Eu acho que a gente vai explodir a criostase. Não vai mais ninguém sobreviver a essa porra. Eu não tava escutando o que vocês falaram. O que foi a pergunta, mas... Só vai saber na edição, bichão. A gente tá perguntando aqui qual foi o fato histórico mais importante que a gente presenciou, né, na atualidade. A gente tava vivo e presenciou aquele fato histórico. Qual foi o seu grande dia? Já falei eu já. Não, eu já vou falar... Não, se é pra falar, eu já vou pegar logo o que foi marcante pra mim pela data desse filme, cara. Que não foi no ano de 94 que o filme foi lançado? Sim. A gente ganhamos... O Brasil ganhou o tetracampeonato, cara. Foi meio... Tá vendo? Então chupa aí todo mundo. Vocês querem falar de 7-1, então chupa, mano. O Brasil ganhou a Copa no ano do filme do Forrest Gump, mano. Chupa aí vocês, mano. Olha aí, mandou bem, mano. Mandou bem. E você, grande barbado? Que grande fato histórico que você estava vivo e presenciou ele? Eu não lembro direito, mas esse foi o que meus avós disseram. Meus avós me criaram, né, quando eu era pequeno. Se eu não me engano, foi em 94 também. Ou não. Agora eu não lembro agora. Foi um ano aí, né? Não, foi um ano aí. Não, mas falando sério, foi que eu chorei quando falaram que o Ayrton Senna tinha morrido, cara. Eu lembro, hein? Eu lembro, cara. 94, né? Não foi 94? 94, sim. Então, e momento merchan, nosso podcast, Samuel, do Ayrton Senna, muito bom. Vou colocar o link aí pro povo ouvir, que, na minha opinião, é um dos melhores cabines do tempo que a gente já gravou até hoje. Viu, cara? Eu penso umas coisas, cara. Já liguei com outro programa, eu sou genial, eu sou dos business. Mas eu lembro, pra mim foi muito marcante, assim, sabe? A morte do Ayrton Senna. E ele é invocado que ele faleceu em maio, né? E em junho teve a Copa, né? E trouxe essa alegria pros brasileiros, né? Pra aliviar essa dor que foi perder um grande representante, né? Na Fórmula 1, né? Que praticamente ninguém mais, não teve mais nenhum piloto que se rivalizasse com ele aqui no Brasil, né, mano? Vai ser difícil até hoje, mano. Ele foi um dos melhores, então vai ser difícil. Eu só pensar o seguinte, cara. O desenhista lá, o criador do Dragon Ball Z, imortalizou o capacete do Ayrton Senna lá com o Goku e todo mundo com a Mercedes do Ayrton, cara. Então pode crer, bastante coisa, né? Influenciou o mundo inteiro. E você, grande Jota? Cara, o 11 de setembro, né, cara? É verdade. Foi um acontecimento gigante que até hoje tem uma porrada de consequência disso, mas... Um acontecimento que todo mundo ficou com o cu na mão e pensou: vixe, doido, só tá faltando agora as bombas atômicas agora, depois dessa... É hoje que o mundo acaba, né? Eu lembro até hoje, né? Eu lembro até hoje o pai de um amigo meu, que até já faleceu, que eu chamava ele de pai também, que era o seu Moacir. Mano, ele falava, agora que tá todo mundo ferrado, agora vai ter guerra civil. O bicho já tava quase louco tentando colocar aqueles meio que fazer a casa dele tipo um bunker, tá ligado? Fechar tudo a casa dele, mano. Calma, filho. Né? Cara, calma, mano. Mas foi cruel. E por falar nisso, Samuel, tá parecendo que a gente tá falando aqui um cabine histórica, né, hoje, cara. É bacana, né, mano? É verdade, rapaz. Cada um de nós tem um pouquinho do Forrest Gump, garotinho. Sim.
E é justamente desse filme que a gente vai falar, Forrest Gump, que é justamente a história desse personagem, né? Que a gente vai acompanhar toda a trajetória de vida dele, que foi baseado num roteiro totalmente original, né? Assim, não é baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais são os fatos históricos que ele presencia, né? Mas a vida dele é toda baseada desses fatos históricos, de um roteiro muito bem feito. E de um o Barbado pode estar. O Barbado pode até tentar me corrigir se eu estiver falando alguma groselha aqui. Que esse filme é praticamente ele é uma aula de história americana, não é verdade, o Barbado? Se eu não me engano, tem um livro. Mas... Ah, é? Não, se eu não me engano, mas eu posso estar enganado também. Mas eu acho que ele é um roteiro original mesmo, uma história original, sabe? Olha que show. Se eu não me engano. Eu sempre achei que ele era a versão americana do vampiro brasileiro, vampiro que descobriu o Brasil. Eu li esse livro no meu ensino fundamental, cara, muito foda. Esse livro é muito bom, mano. Eu sempre achei que era a versão americana dele. Pois é, dirigido por Robert Zemeckis, né? Muito conhecido diretor pelo próprio De Volta para o Futuro, né? Ele também fez alguns filmes marcantes, como Contato, que eu gosto muito, né? Que tem aquele plot twistzão doideira no final, de quem são os aliens e como eles se comunicam com a gente, né? E é um diretor que ele valoriza muito os personagens, né? A gente pode tirar por esses filmes que eu tô falando, que ele sempre dá uma valorizada máxima nos personagens, deixando eles tão interessantes quanto o roteiro do filme propriamente dito, né? Isso. E falando em personagens interessantes, temos um ator que marcou muito por esse filme. Eu acho que esse foi o filme revelação dele, né, galera? O Tom Hanks, eu acho que ele explodiu pro mundo com Forrest Gump, né? Ele já vinha de filmes mais simples, né? Como aquele Eu Quero Ser Grande, aquele Splash, Seria Minha Vida, mas o Tom Hanks nunca tinha explodido pra ter um filmezão com várias indicações ao Oscar, de ser um ator reconhecido por fazer um personagem tão diferente, porque o Forrest é muito diferente do Tom Hanks, né, mano? Uhum. O Forrest, até o jeito de falar dele, mano, ele fala lento, arrastado, né? Toda a interpretação do Forrest vivido pelo Tom Hanks. Digamos que ele pode estar interpretando um cara, uma criança, um rapaz também com síndrome de Down, acho que não, né? Não é autismo. Não, é autismo. É autismo, né? Meio que é autismo. É um nível bem baixo de autismo, né, Barbado? O Forrest, ele tem um nível baixo de autismo. Porque você pode perceber nas cenas que ele tá vendo TV, ele não vê a TV, ele escuta a TV, né? Então, tipo, por exemplo, quando ele tá lá no bar com o Tenente Dan, eles estão almoçando e, tipo, o Tenente Dan tá assistindo a TV, mas o Forrest tá sentado do lado da TV, ele tá escutando a TV, né? É então, verdade. Esses são traços de autismo. Mas é um autismo bem leve. Ah, mas até quando ele tá no filme, assim, os trejeitos dele, as poses dele, cara, ele anda, sei lá, meio que, não encurvado, mas, sei lá, com os braços meio recolhidos, cara. E quando ele fala, Dinho, ele sempre vira o rosto pra deixar o ouvido do lado, entendeu? Ele fala com a pessoa do lado do rosto, entendeu? É isso mesmo. Tem isso também. É isso. E a gente também pode falar, né, do elenco, né, os principais atores, né, a Sally Field, que vive a mãe do Forrest Gump, né, que caraca, mancha, é um exemplo de mãe batalhadora, viu? Literalmente faria qualquer coisa pelo filho, né? A gente vai comentar aqui as cenas dela. Até dar um fight com o diretor da escola, né? E não podemos esquecer a Jane, né? Que é a Robin Wright, que faz lá o House of Cards, né? Que é a primeira dama do House of Cards lá. O Kevin Spacey, que papocou, né? Depois que descobriu que o cara era gay e assediava todo mundo, já tem um spoilerzão aí já. A Netflix ferrou até o Kevin Spacey já colocando meio que um spoiler pra última temporada que vai ser. Ela vai ser agora a presidenta dos Estados Unidos, né? Cara, então vai ser sensacional. Basta só a gente saber como é que o Kevin Spacey vai morrer, que eu acho que eles vão acabar matando o personagem dele, né? Não, eles vão matar. Não tem como o cara não matar ele, tá ligado? Vai rolar que nem aconteceu com o Charlie Sheen, mano. Simplesmente de uma hora pra outra vai desaparecer e acabou. Isso aí. Ou no 2 Homens e Meio. É isso aí. Vamos se desfazer do personagem P-Buff. E temos que falar do orçamento e do faturamento de Forrest Gump. Dio Corleone, você que não está além na pauta, como sempre, né? Você nunca faz isso. Chute aí pra gente quanto custou Forrest Gump com todos os efeitos especiais, todas as locações, enfim, todos os locais diferentes que foi gravado. Quanto é que você chuta que custou esse filme, garotinho? Bom, eu vou dar um chute. Acho que uns 50 milhões. Aí, mas tu não tá vendo aqui o IMDB, mas não tô não, pior que não. Eu coloquei 50, mas eu não tô olhando não. Pois é, Dico, o filme fez um mega sucesso nos Estados Unidos, faturou 303 milhões só lá, 330 milhões na verdade, nos Estados Unidos, e 677 milhões no mundo inteiro. Filmaço, fez muito sucesso mesmo e realmente o filme é uma ode à história dos Estados Unidos, né?
Barbado, garotinho, sinopse de Forrest Gump pra quem nunca viu. Então, o que é Forrest Gump? Segue a história de um menino depois, né, toda a vida dele, e ele tem necessidades especiais, né, como a gente falou, ele tem um certo nível de autismo, e segue a vida dele desde os anos 50 lá em Greenbow, Alabama, né, vivendo com uma mãe solteira, até o que seria ali o final dos anos 80, o início dos anos 90 dos Estados Unidos, né. Então você segue aí 40 anos de história, né, e é justamente isso, é esse personagem, o Forrest Gump, meio que caindo de paraquedas nos momentos mais inesquecíveis ou momentos principais, principalmente da história americana, da história dos Estados Unidos, né? E é isso que mais me chamou a atenção, eu sendo professor de história, né? Eu adoro passar esse filme pros meus alunos de 9º ano pra falar justamente desse período da história americana, né? Dos anos 50. E é legal, e é legal tu tá do lado, né, Barbado? Porque tu vai ser o cara que vai indicar referência. Isso aqui, pessoal, pausa aqui, nessa cena. Isso aqui é a referência do fato histórico tal, que aconteceu no ano tal e tal pessoa. Aí você explica, porque muita gente assiste esse filme e não tem ideia dos fatos históricos e o momento X do fato histórico. Que é muito legal, cara, porque você pega assim, por exemplo, quando ele vai lá pro ensino médio ou pro começo da faculdade dele, aí tem a segregação, escola só pra negros, escola só pra brancos, sabe? E tem a mudança e os protestos, cara, é muito, muito legal. E é legal porque meio que o Forrest, ele fica, por exemplo, ele fica fazendo o que a gente tá querendo saber também, né? Ele chega perguntando pra todo mundo, não, o que tá acontecendo aqui? Aí o cara os negros que querem entrar na escola, tá ligado? Praticamente ele vai perguntando pra ensinar pro telespectador que tá vendo o filme, entendeu? É sensacional. E o legal é a visão dele. Por ele ter esse problema do autismo, ele acaba vendo o mundo muito mais simples. É tipo, por exemplo, tem uma cena lá que eu adoro muito, é a cena da menina negra derrubando o caderno dela quando ela tá entrando na escola. Ele sai do meio da multidão, entra ali no meio do negócio, ele sai, moça, você deixou cair. Aí ele entra logo depois, né? Ele dá um aceno pra câmera e entra depois do prédio. Então é uma visão muito mais simples. Praticamente ele que fala assim, não, pra mim pouco me importa, vai estudar todo mundo, todo mundo é igual, sensacional, você cara. Meio que tem uma mensagem atrás, né? Tipo, pô, é só ir estudar, pessoal. Por que interessa se é negro ou branco? Vamos estudar, né? Então, por essa visão simples que ele tem do mundo, às vezes acaba passando uma mensagem muito maior do que ele mesmo é, né? Então eu gosto muito desse filme. Até na parte que o Dinho falou aí, do que ele fala assim, os negros, né? Ele não fala os negros, ele fala, estão querendo deixar os animais entrar na escola. Ele fala assim, por que queriam deixar animais entrar na escola, né? Aí ele... Porque pra ele não tá falando dos negros, né? Ele tá falando de outra coisa. Ele realmente tava pensando em animais entrando na escola. Literalmente. Não, e revisitando o filme, né? Que eu reassisti o filme e fui anotando. Porque eu resolvi fazer uma pauta diferente, porque como esse filme é pautado em fatos históricos, aí eu resolvi comentar aqui na parte da análise do filme, a gente comentar o roteiro, focar o roteiro nos fatos históricos que o Forrest passa, né? Boa. Vocês podem perceber que tem uma estrutura legal de edição que 99% dos fatos históricos que o Forrest passa sempre é numa tela de TV. Sempre muda o foco, vai pra uma tela de TV e mostra a TV naquela época, seja uma TV preto e branco ou uma TV colorida, né? Mais pra frente ficou colorida a TV, mas sempre é uma TV preto e branco, mostrando um fato histórico que ele presenciou ou que ele fazia parte. Por exemplo, o começo do filme, a gente vê ele lá no ponto de ônibus, né? Esperando no ônibus e conversando com as pessoas que sentam no banco, né? E ele fala que o antepassado dele tinha um grupo de pessoas que se vestiam de branco e botavam capuz. Aí botava lá a tela da TV em preto e branco, Dinho. Aí mostrava eles tudo correndo em velocidade rápida com os cavalos e o Tom Hanks vestido de Ku Klux Klan, né? Que era um dos... No caso, o antepassado dele, né? Isso, o antepassado dele. Então, cara, ele já é filho do... E ele é sem noção, né, mano? Ele é sem noção total. Ele começa a falar de Ku Klux Klan, que a mulher que tá lá, parece que é uma empregada, os caras colocam até uma empregada que é uma negra lá, mano. Ele começando a falar de Ku Klux Klan perto da mulher, tá ligado? Não sei se vocês perceberam isso. Nossa, que bizarro, mano. Eu comecei a falar, mano, que sem noção, mano. Que bizarro, mano. Mas é da hora, cara. Só uma coisa que tu falou da questão da TV, né? E uma coisa interessante que tu falou que o filme é uma ode à história americana. E a TV, por si só, já faz parte da história americana. Todo mundo naquela época crescia assistindo TV. Sim. Então, faz parte da evolução do filme, mostra exatamente isso. Ele crescendo e mostrando na TV. O pós-Segunda Guerra Mundial, os anos 50 dos Estados Unidos, é a época do que a gente conhece como o estilo de vida americano, né? O estilo
consumista. Todos têm que ter uma TV em casa, todos têm que ter uma geladeira em casa. São os produtos eletrônicos chegando nas casas. E isso é muito legal mesmo, Jota. Isso é muito bacana. E o legal é que o filme sempre intercala um fato histórico pra vida do Forrest, né? Depois que a gente sabe do antepassado dele, já passa pra história dele e a dificuldade dele entrar pra um colégio comum devido o QI baixo, né? E o fato da mãe dele sacrificar a integridade dela transando com o diretor. E o Forrest, como sempre, né? Não tinha noção devido ao estilo dele de vida, né? Porque, querendo ou não, o filme em nenhum momento diz isso, né, Barbado? Diz que ele é autista, né? Não, mas, em momento nenhum ele diz, exatamente. Mas, pelo comportamento, a gente traduz que ele é um autista. Uma série que me fez perceber, e sempre estaria, agora o Dinho vai mancar na minha cara agora, mas eu só fui perceber que o Forrest, eu achava que o Forrest, ele era retardado, né? Retardado mental. Eu só fui perceber que o Forrest era autista depois que eu assisti aquele seriado que tem Atypical, lá do Netflix, Dinho, que mostra a trajetória de um jovem autista. Sim. Foi aí que eu percebi, mas que o Forrest, ele tinha um grau baixo de autismo, mas tinha, mano. Eu percebi engraçado que o Forrest era autista. Eu acho até engraçado, né, Samuel, você ter falado que o filme em nenhum momento fala que o Forrest tem essa doença mental, né? Porque, querendo ou não, o filme tá passando a visão da época, né? Tipo, autismo? O que é isso de autismo, né? Então você não tem um desenvolvimento psicológico muito grande na época que ele era criança, né? Então, tipo, os caras chamam ele de idiota. Escuta aqui, você é idiota? Né? Mas o idiota no quesito de não xingamento, mas idiota como retardado mental, né? Escuta, você é um idiota? Aí a mãe dele ensinou pra ele, né? Que se te chamarem de idiota, responda assim, né? Aí ele responde, minha mãe disse que você... Idiota que faz idiotices? Você só é idiota se você fizer idiotices, exatamente. E é legal porque eu gosto de ver esse filme, ele dublado com a dublagem clássica, né? Que tem umas duas dublagens esse filme. E, cara, a dublagem clássica é muito bom, mano. Ele falando... Eu gostei das duas, pra ser sincero. Não, tem aquela, a gente vai falar de dublagem, mas tem a mais clássica é a da VTI, entendeu? E ele falando é muito bom, cara. Eu tenho a versão aqui, vou até colocar na edição. Eu tenho um DVD que tem a dublagem nova só. Não tem essa mais clássica. Não, se quiser eu te passo depois do filme. Eu tenho ele... na verdade, eu tenho ele remasterizado, que eu sei. Eu pego de um lugar, o Samuel sabe de onde eu pego uns filmes clássicos aí, dubladão. E ele tem 3 dublagens aí, o Samuel, nesse filme. Tem a nova e as duas clássicas, tá ligado? Então eu vou colocar na edição mais clássica. E ele sempre fala e parece que até o dublador coloca ele meio que falando com raiva, né? Quando o sujeito fala, pergunta pra ele se é idiota. Idiota só que faz idiotice, entendeu? E essa frase me marcou, cara. Mas me isso, marcou. Assim, tipo, ele falar com muita raiva não é muito certo, porque pessoas com autismo, elas não têm tanta essa raiva. Ele fala naquele monotom dele, sabe? Por exemplo, vocês devem ter assistido Legendado também, né? Sim, só que no próprio filme mesmo, adiantando, até o Tenente Dan lá percebeu que ele não gosta, que o Forrest não gostava que os caras chamavam ele de idiota. Foi a hora que ele defende ele lá das prostitutas, sutil, tá ligado? É bem sutil. Sim, né? sim. Porque é uma mudança na voz bem sutil, que é característico de quem tem autismo mesmo, sabe? Você percebe que a pessoa está desconfortável, ainda mais com o nível baixo de autismo, que é do Forrest Gump, né? Então, isso aí. Você sente a sutileza na voz em inglês do Tom Hanks, que, tipo, mas não é tão bravo assim, mas você sente que, tipo, é idiota quem faz idiotice, né? Mas não é tão bravo assim, né? Mas o que eu acho mais impressionante desse filme, Barbada, é a forma que o roteiro foi costurado e trabalhado pra sempre ficar alternando. Vida do Forrest, um fato histórico. Vida do Forrest, um fato histórico. Ele bebe da fonte também, Samuel. Desculpa até cortar o Barbado, até você. Ele puxa, ele pega da fonte também até do Anos Incríveis, que é mais antigo que o Forrest Gump, cara. Os caras pegam os Anos Incríveis, que coloca lá fato histórico e a vida do Kevin Arnold, tá ligado? Meio que o Forrest Gump. O Anos Incríveis, o que eu acho impressionante no Anos Incríveis é que eles pegam um fato histórico e trabalham um episódio em cima daquele fato histórico com a vida do que tá acontecendo com o Kevin Arnold naquele episódio ali. Sim, e eu já falo, mano, a gente precisa gravar um podcast do Anos Incríveis, mano. A gente precisa gravar, caralho. E Barbado, você devia gravar com a gente, mano. Você devia gravar com a gente esse podcast. Anos Incríveis, tá aí, eu vou ter que reassistir Anos Incríveis, que eu assisti quando passava na TV, mas eu não... Cara, é muito bom, mano, é muito fato histórico legal também, cara. Isso é muito bom, cara, muito bom. Eu comprei, Babado, um box especial que veio em formato de TV, aquelas TV de madeira, aí todo na madeira, foi 200 e poucos reais, aí todas as temporadas, a dublagem original que passava na TV Cultura. Aí eu tô revendo, eu tô na segunda temporada, né? Aí eu dei uma parada, porque eu não sei quando é que a gente vai gravar. Por mim eu gravava amanhã, por mim eu gravava amanhã, eu tenho a série na cabeça, filho. Eu já vi tantas vezes que eu tenho a série na cabeça, filho.
Bom demais. Mas continuando, né? O próximo fato histórico... Eu queria falar o seguinte do roteiro. Eu acabei falando um negócio errado pra você, Edinho. O quê? Lá no começo. O roteiro não é original, é baseado num livro mesmo. É roteiro adaptado. Ah, tá. Não, beleza. Tanto que, até uma curiosidade, o livro original do Forrest Gump, ele tem até, tipo, ele foi adaptado justamente por causa do conteúdo sexual que tem na história. Que ele fala o livro, ele dá mais espaço pras escapadas, né? E pro próprio conhecimento sexual do corpo do próprio personagem, o próprio personagem com autismo se conhecendo, né? Então, tipo, lógico que você tem que adaptar. Pensei que ia falar mais da vida sexual da outra lá, da Jenny lá, né? Porque ela... Aí eu putaria, se falasse mais, era filme pornô, mano. Então, mas enfim, mas ele é roteiro adaptado, ele é baseado num livro, tá? Não é original. Tanto que uma das curiosidades é que o livro ganhou uma continuação, que a primeira frase do livro da continuação é: nunca deixem filmar um filme sobre sua história. Olha aí. Aí, continuando, né, o próximo fato histórico é que a mãe dele tinha uma pensão e tinha um convidado lá que sempre parava lá naquela pensão. Cara, esse é muito sensacional. Eu acho um dos melhores, cara, fato histórico do filme, cara. Aí o legal o filme, assim, tipo, é o quê? É os 15, 20 primeiros minutos do filme, né? Cara, o filme me pegou ali, velho. Eu falei, pronto, manda pra cá. Eu quero só ver. Esse fato histórico me fisgou assim do jeito que esse filme é foda. Aí vocês podem perceber que quando o Forrest fala desse convidado, e quando ele descobre quem é o convidado, passa pra uma TV e mostra o convidado dançando nessa TV, que era o Elvis, né? Mostrando aquele espaço dele, porque passos que o Forrest Gump ensinou pra ele. Isso. Porque quando o Forrest dançava, né? Ele dançava todo estranho por causa do aparelho que ele tinha nas pernas, né? E acabou inspirando o Elvis, né? Cara, é muito foda isso aí, bicho. Muito bom. Por mais que não seja verdade, o roteiro foi muito criativo. E o que eu acho mais legal, pegando pelo fato do autismo dele, né? É legal todas as vezes que quando ele vai falar alguma coisa sobre um fato histórico, ele fala aquela pessoa, ou tipo, ele vai falar de um presidente, entendeu? Até do próprio Elvis mesmo, que ele vai falar Ele nunca dá o nome. Ele nunca dá os nomes, ele fala como se fosse um brother, assim, tá ligado? Eu até lembro. Depois de muito tempo fui descobrir que esse cara que eu ensinei a dançar era chamado de O Rei. E não sei, muito engraçado. O Rei, que depois ele morreu, ele tava mais gordo, que ele comia bastante. Mano, os caras até na dublagem falam isso, tá ligado? Falam, caramba, mano, falam até do Elvis gordo, tudo. É muito bom, cara, sensacional, cara. Mas isso é uma das maestrias do roteiro, né? Que é botar ele como sendo secundário de todas as histórias, ele participando de todas de maneira efetiva, mas nunca aparecendo. E ele também... Ele é sempre um personagem secundário, mas ele é sempre importante. Ele é importante, mas ele não muda a história por causa dele, entendeu? Ele só foi testemunha ocular daquilo ali. Ele tava naquele momento e presenciou aquele fato. Ele é um coadjuvante da história. Isso. Ele tem a história pessoal de vida dele que acaba se misturando com a história dos Estados Unidos, no caso, né? Então ele meio que vira um coadjuvante. Isso é interessante, é uma visão interessante. E alternando para a história do Forrest, né? Temos o primeiro encontro dele com a Jane, né? Que tratou ele normalmente, né? Não tratou ele como um estranho, um garoto estranho. Pelo contrário, ela tratou ele de boa e os dois começaram a conversar e se tornaram amigos a ponto de andarem sempre juntos, né? E acaba acontecendo o que eu julgo ser, aí eu queria até entender com vocês que eu nunca discuti essa cena do filme e eu sempre fico em dúvida. O momento Forrest, corre Forrest, e o aparelho quebra. Esse momento é um estilo narrativo do filme ou realmente aconteceu um milagre ali? O que é que vocês acham que o diretor queria passar com aquela cena? Eu voto em transição cinematográfica. Eu acho mais tipo... como é que é... Liberdade poética. Licença poética. Licença poética, isso. Pra mim é licença poética. É verdade, tem a ver isso aí. E você, Gilberto, o que é que você acha? Pra mim também, cara. Pra mim também é uma coisa pra deixar o filme mais bonito, a história mais bonita, tá ligado? Tipo... Porque se você pegar todo o lance da câmera, a câmera primeiro, né, tipo, ele tá correndo lá dos moleques com bicicleta, os moleques são mais rápidos que ele, né? Aí ele tem um problema na perna, aí você vê a câmera focada na perna dele com as coisas passando rápido por trás, aí o negócio quebra, ele vai mais rápido que uma bicicleta, né? Tipo, eu acho que é mais licença poética, assim, tipo... A gente pode entender também que é o estilo de narração do Forrest, é a forma que ele estava contando, porque querendo ou não, o filme, muitas partes do filme é a forma que ele vê o mundo. Eu acho que o que a gente viu naquela cena foi o que o Forrest
acha que ele viu, acha que ele fez. Porque, querendo ou não, as histórias não são 100% o que verídicas, ele tá dizendo, né? 100% verídico, é exatamente. Porque, querendo ou não, a gente tá assistindo um filme de uma história contada por um autista, né? E muitas vezes a forma que os autistas veem o mundo é totalmente diferente das pessoas normais, né? É verdade. Parte disso é o modo como ele contou, que eu concordo contigo, que é a questão de que foi a primeira vez que ele fez uma coisa que ele se sentiu livre, uma coisa que ele gostava, e aquilo ali ele se sentiu liberto, né? Foi uma sensação que ele sentiu naquele momento e não necessariamente o que aconteceu. Tanto que depois você falar dele gostar de correr, ele sentir prazer em correr, vai ser importante na história. Isso mesmo. E falando importante na história, temos uma mudança drástica no estilo de vida de uma personagem, que no caso é a Jenny, que é quando descobrimos que o pai da Jenny molestava ela, né? Tanto que ela contou pro Forrest e ela acabou falando, né, pra polícia o que o pai dela fazia. Ela acabou indo morar com a avó dela e se afastou do pai dela, né? Isso acabou mudando um pouco. Eu acho que isso foi que criou esse estilo de vida dela de nunca se apegar a alguém, de nunca... tipo isso, meio que ficar se destruindo. Praticamente foi isso mesmo. E é a primeira vez que os dois se separam, né? Mas não fica claro se o pai dela molestava ela. Porque não deixa subentendido que isso acontecia. O que fica claro é que ele batia nela. Deixa subentendido que ela sofria abuso. Mas não tipo necessariamente. De abuso que aí é a gente que tá tentando... Não, o Forrest fala no filme, mano. Ele fala. O pai dela sempre gostava de ficar passando a mão nela e nas irmãs. Pelo menos na dublagem tem razão. O Dinho tá certo. Ele realmente fala. Cara, ele fala. Ele até meio que parece assim, até o povo ficava meio que olhando assim pra ele, assim, porque falava, o pai da Jenny adorava ficar passando a mão nela e nas irmãs. Ele fala, ele era um homem muito carinhoso. Isso mesmo que ele fala. Tem razão, fala isso aí. Lembra quando eu disse que a Jenny nunca parecia querer ir pra casa? Ela morava numa casa que era tão velha quanto o Alabama. A mãe dela tinha ido pro céu quando ela tinha 5 anos e o pai dela era um fazendeiro. Jenny! Ele era um homem carinhoso. Ele estava sempre beijando e tocando nela e nas irmãs dela. E então um dia, a Jenny não estava no ônibus da escola. E nessa cena que os dois estão juntos, que eu não sei se você lembra, que eles se sentam, no momento que ela fugiu da casa dela, um pouco antes dela ligar pra polícia e falar que o pai dela molestava ela, enfim. Aí você lembra que eles vão tipo pra um milharal e eles ficam de joelho lá e ficam rezando e tal. Olha como Forrest, né? Tem uma cena que eu não consegui encaixar na história, sabe? Que é aquela pluma branca. Ela aparece nessa cena aí, galera. E ela aparece novamente no final do filme, onde o Forrest... Ela aparece no começo, na verdade, Samuel. Essa pluma branca. É meio que... Eu diria assim, se fosse pra analisar o roteiro e o caminho do filme, eu diria que seria tipo uma presença divina, ou coisa do tipo, sabe? Alguma coisa, uma presença a mais, assim, sabe? Eu já vejo diferente. Eu vejo como um signo dizendo que a história vai acontecer ao bel prazer do vento, tá entendendo? Você não adianta tentar fazer sua história de maneira forçada, tá entendendo? Seu destino. Que aquilo vai acontecer naturalmente. É como se fosse a pluma caindo e o vento soprando, que ela vai cair onde o vento soprar, não importa o que você faça. Porque essa cena que o Samuel falou do milharal. Aí, Samuel, tá vendo? A gente chama. Tá vendo nós dois burrão, aí chama os caras que sabem falar um pouco mais bonito, tá ligado? A gente tira a galera da geladeira certo, a gente tira no momento certo. É isso aí, cara. Demolidor do futuro. O Jota aí também, cara. Não, é bom chamar os caras que sabem falar um pouquinho mais bonito, tá ligado? Não é verdade, Samuel? É legal, é bom. É bom. Essa cena que o Samuel falou do milharal é uma cena que acontece, tipo, ela tá fugindo de casa e o pai dela tá louco atrás dela, né? Aí ela encontra o Forrest, eles se ajoelham e rezam. Aí aparece a pluma. Por isso que eu disse, Jota, pra mim, pelo menos, meio que uma presença divina, um sinal divino, algo do tipo, entendeu? Para nós, a audiência. Eu não sei, né? Tô chutando. Pode ser o que você falou também. Quem sabe, pra quem é mais religioso, pode achar que é os anjos protegendo tanto o Forrest quanto a Jenny, né? Porque o Forrest... Mas o Forrest é muito sortudo, mano. Eu acho que mais ele é sortudo demais, mano. É incrível como ele é sortudo, mano. Mas é por isso que eu digo que é como se fosse tipo um signo, que é a questão que fica aberta à interpretação, né? Mas é basicamente um sinal pra você ver que a história tá continuando e é sempre aquela mesma. As coisas... É a história dele acontecendo, né? A pluma é constante na história. Isso aí.
continuando, o Forrest agora já está, não vou dizer adulto, né? Mas ele já está um jovem, né? Mas só que já é o Tom Hanks, né? Adolescente, macho. O Tom Hanks se passando por adolescente. É estranho, viu, Diego? Tom Hanks se passando por adolescente. Ele acaba, como o Barbado falou, ganhando o lance lá de a bolsa esportiva. A bolsa, né, do futebol americano, né? E acaba acontecendo, depois disso, um fato histórico, que é quando ele está na faculdade e os negros lá da faculdade do Alabama, né, e o Forrest aparece na filmagem, né? Eu acho que até antes disso, Samuel. Porque quando ele entra na faculdade, se não me engano, essa cena dos negros é do ensino médio. Acho que Não, é da faculdade. É da faculdade. Eu posso estar lembrando errado. Eu não errei aqui a ordem porque eu fui assistindo o filme e fui anotando. Eu vi ontem o filme. Pois é, tu viu ontem, pois é. Mas aí eu fui anotando. Fui assistindo anotando. É que assim como o Dinho com Anos Incríveis, eu assisti tanto Forrest Gump, já passei pros meus alunos também, que eu às vezes me perco, mas eu sei de cor o filme. E também acontece outro fato histórico, que é o presidente Wallace é baleado e sobreviveu, né? Forrest cantando também, aquele presidente lá e tal. Só que eu dei uma pesquisada, o presidente que apareceu nessa cena, o primeiro que foi baleado, foi o presidente Wallace, e ele sobreviveu. Também temos Forrest na faculdade, né? E ele vai na faculdade da Jane e vê ela dentro do carro com o cara, e o cara pegando ela, e o Forrest abre a porta. O George Wallace é governador do Alabama. Ah, muito bem. Não é o presidente, ele é governador do estado do Alabama, como diz o... Muito bem, papai. Alabama. E lá tenta. Por isso que a gente te chamou, pra corrigir aqui os fatos estão se falando. É isso aí. Se não me engano, acho que uns 3 políticos lá tomam tiro. Acho que até o Kennedy, ele fala do Kennedy também, né? Fala também. Ele vai chegar. Fala... Vários presidentes americanos tiveram atentados, etc, né? Sim. Mas o Kennedy não foi o comediante, não? Não é fato histórico, não é isso? Não. Pois é, e a gente começa a ver que o Forrest está criando uma relação com a Jane, além da amizade, que é quando ele abre o carro, que ela tá com um cara no carro, né, quando ele foi na faculdade dela, e começa a meter a chibata no cara, porque achava que o cara estava, né, maltratando a Jane, né, mas na verdade estava fazendo outra coisa. Estava dando uns amassos dentro do carro. Tchaca na buchaca. Pode crer. E é quando acontece outro grande fato histórico na vida de Forrest de Corleone, que ele vê o primeiro peitinho dele, e ele pega o primeiro peitinho dele e ele acaba descobrindo o que é ficar, como é que se diz? Com tesão. Cara, é muito boa essa cena. A cena é muito da hora, mano, porque ela pega meio que o hobby da colega de quarto, né, que ela não gosta lá, e meio que cobre ele, que eles estão molhados por causa da chuva, né? Aí meio que ela tira o hobby dela e mostra os seios, né? Aí ele ficou de olho assim, ele pega nos seios dela, né, que ela coloca a mão. Aí meio que ele ejacula ele se treme todinho, né, mano? Ele ejacula no negócio dela lá no hobby da amiga, mano. Aí a amiga do lado acordada só fingindo que tá dormindo, escutando tudo, né? Aí ele falou, mano, desculpa, eu acho que eu estraguei o hobby de banho da sua amiga. Aí ela fala, mano, não importa, eu não gosto dela não. E a mulher tá do lado, escutando tudo, tá ligado? Eu falei, putz, mano. Eu falei, mano, cena muito boa essa cena, cara. É sensacional. Cara. Pois é, e a gente já intercala pro Forrest conhecendo o presidente Kennedy, né, pelo time de futebol. E ele vai cumprimentar o presidente querendo fazer xixi. É engraçado também a cena, né? Ele tudo apertado. Ele tá apertando a mão do presidente. Eu preciso fazer xixi. Muito bom. Sim, na verdade ele fala. Agora eu que vou tentar corrigir vocês, mano. Essa cena não é depois que ele vai pro Vietnã, mano? Se não me engano, acho que é depois. Não. Do Vietnã já é outro presidente. Ah, tá. Não, beleza, porque ele... Porque eu fui assistindo e anotando toda vez. Não, beleza, mas é porque ele... É legal as falas dele, ele começa a falar porque vai acontecer os fatos históricos com ele, assim, né? Ele fala, não, é legal na Casa Branca, porque a gente pode comer de tudo e tudo é de graça. E ele não tava com fome. Refrigerante e quantidade de refrigerante que quiser. Ele fala, eu não tava com fome, mas eu tava com sede. Eu tomei uns 15 refrigerantes e eu tava com vontade de ir no banheiro. Mano, é muito bom ele contando a história, cara. É muito legal, cara. Sensacional. Ele acaba comentando da morte do Kennedy, né? Que ele é um presidente legal, mas acabou sendo baleado e tal. Só por curiosidade, o presidente que o Dinho, né, depois que o Forrest volta do Vietnã, o presidente que ele vai falar é o Lyndon Johnson, o vice
do... Nixon? Era vice... Não. Ele era vice do Kennedy, e quando o Kennedy foi baleado, o Lyndon Johnson ficou no governo, né? Mas depois ele fala até, né, que atiraram também no irmão do Kennedy dele, também. Atiraram também, né? Eu falei, caraca, mano, sensacional. E o Gump se forma, né? E vai pro exército. E lá ele conhece o grande amigo dele. E eu dei maior valor a esse personagem, que é o Buba, né? O Buba. O Buba é muito bom, cara. O negócio de camarão. Tem que dizer um negócio. Eu fiquei muito triste. Tem duas partes que me deixou muito triste nesse filme. Foi o fim do Buba, né? E o final do filme propriamente dito. Cara, eu fiquei muito triste, cara. Não, sim. Não, e eu já vou falar logo. O Buba é legal, o amigo dele, tudo melhor amigo dele. Apesar que ele tem o Tenente Dan também virou um puta do amigão dele, né? Mas, cara, eu vou falar a verdade. Eu tinha um amigo igualzinho o Buba, mano. Com aquele mesmo o esquema do queixo dele, tá ligado? Ele tinha um beição também? Tinha um beição e o cara era negro. Eu trabalhei com um cara igualzinho ele, mano. A gente zoava ele. Ó o cara do Forrest Gump lá, mano. Porque o cara do beição, tá ligado? Eu trabalhei com um cara que tinha um beição igualzinho o Buba, mano. Era muito... E outra coisa legal no Forrest é que o Forrest adorava seguir ordem, né? No exército ele acabou sendo fodão, né? Pois é, uma coisa importante é que quem já viu qualquer coisa militar, né, macho? O Forrest, ele dá a melhor resposta de todos. O cara chega, o sargento chega pra ele e pergunta assim: o que é que você tá fazendo no exército, Gump? Ele fala assim: eu vim fazer tudo que o senhor me mandar. Ele, essa é a resposta mais inteligente que eu já vi. Pra melhorar. Depois eles estão fazendo aquele negócio de desmontar, limpar a arma e montar de novo, né? Aí tá lá o sargentão, o Buba tá conversando com outros caras e o... Só fala de camarão, puta que pariu, mano. E o Gump, ele tá lá, né? Desmontando e montando, não sei o quê. Aí ele termina e ele grita assim: pronto, primeiro, sargento. Aí o sargento: Gump! Aí ele vem: o que você fez? Por que você montou sua arma tão rápido? Aí o Gump, só em sentido, né? Ele fala: porque o senhor mandou. Pela santa mãe de Jesus, Gump, você é um maldito de um gênio. Cara, muito bom. Não, ele até fala, ele explicando lá, não, no exército não é tão difícil como todo mundo fala. Você só tem que seguir ordens, ficar com as cotas retas, né? Ele fala e gritar quando os caras te chamam. Ele fala isso. Dinho, por favor, coloca esse trecho do áudio. Não, eu vou colocar, é muito bom, bom ele falando, é muito bom. Gump! Qual é o seu único propósito neste exército? Fazer tudo aquilo que me mandar, sargento, o senhor... Formidável, Gump! Você é mesmo um gênio! Esta é a resposta mais formidável que eu já ouvi! Você deve ter um QI de 160! Você é mesmo abençoado, Forrest Gump! Escutem todos! Bom, por alguma razão eu me encaixei no exército como uma luva. Não é muito difícil. Você só tem que fazer sua cama muito bem feita e lembrar de ficar com as costas retas. E sempre responda a qualquer pergunta com sim, sargento, senhor. Está claro? Sim, sargento, senhor! Você tem que arrastar as redes pelo fundo do mar. Num bom dia você pode pegar mais de 50 quilos de camarão. Bom, se tudo correr bem, 2 homens pescando por 10 horas menos do que gastaram na gasolina podem conseguir... Já acabei, sargento! Gump! Por que você montou essa arma tão depressa? Porque o senhor mandou, senhor. Eu não acredito! Este é um novo recorde da companhia. Se não fosse um desperdício de um excelente soldado, eu te recomendaria para a escola de oficiais, recruta Gump. Você vai ser um general um dia, Gump. Agora monte a sua arma de novo! Bom, como eu estava dizendo, o camarão é um fruto do mar. Que é engraçado, né? Porque a vida toda chamavam ele de idiota ou de incompetente, né? Aí no exército ele faz tudo que mandam. Você é um gênio! Você vai virar general, não sei das coisas, sabe? É muito bom, cara. Eu até pensei que os caras acho que perderam a chance de colocar no filme, mano. Sei lá, os outros soldados meio que fazendo bullying com ele, tá ligado? Não colocaram no filme. Não colocaram não. O Gump no exército deixou bem claro que ele era o queridinho do sargento, né, mano? Mas ele era bem tratado. E fora que não tinha tempo pra isso, porque era uma época de guerra, cara. Então no exército não tava num tempo do cara zoar o outro e tal. Pode crer, ele já chegou e já foi pro Vietnã, já foi pra guerra, né? A própria doutrina do exército americano
americano, na década de 60 mesmo. Ela começa assim, você começa a integração racial, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, negro no batalhão negro, branco no batalhão branco, né? Durante a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã você mistura, né? Você vai ter os batalhões interraciais. E, tipo, os próprios sargentos instrutores, eles falam, aqui ninguém é branco e nem negro, aqui todo mundo é verde. Vocês são verdes, são soldados americanos e vão aprender a ser isso, sabe? Então, meio que o exército unifica pra excluir essa coisa do racismo, né? Porque você, no fim das contas, no campo de batalha, você vai ter que confiar no cara, seja ele branco ou negro, né? Então... Pois é, o Forrest acaba descobrindo, né, que a Jane pousou pra Playboy e que estava tocando num clube nua, usando violão, né? Só que você ia falar, ele fala que ela tava tocando o terror. Ele fala que ela realizou o sonho dela, né? Ele fala. É foda. A Jenny realizou o seu sonho. Ela estava lá tocando, né? E aí ele mostra essa cena aí como se fosse porque ele não consegue entender que aquilo ali é uma coisa que ela tá fazendo. Ali praticamente é um prostíbulo e ela tá cantando pelada, cara. Que na verdade é pra entreter os soldados antes deles irem pra guerra, né? Ou algo do tipo, se eu não me engano. Porque toda a plateia é de soldados, se eu não me engano. Pois é, e a vida da Jenny já tava tão escrota que o Forrest, ele fala pra ela que a ama, né, e tudo. Eles estão numa ponte, né? Ela até faz alusão como se fosse fazer suicídio, né? Ela olha assim pra baixo assim, entendeu? E os dois acabam se despedindo, a Jenny foge para o mundo e o Forrest vai pra guerra do Vietnã, né? E faz a alusão zona doideira, né, Dinho? Quando muda, né, a parte da edição, já toca a música zona que é a cara do Vietnã, né? E é uma coisa que Creedence, começou a tocar um Creedence. Isso aí. Não, e por falar nisso, a gente vai falar, mas a trilha sonora desse filme é muito foda demais, cara. É doido, Dinho. Eu baixei no Spotify, meu irmão. Tem a playlist lá, Forrest Gump, vou deixar aqui o link pra todo mundo acompanhar. Cara, é muito boa a trilha sonora desse filme. E eles fazem igualzinho no Anos Incríveis, Samuel. Cada época lá, tipo, o fato histórico é alucidado com uma música da época, cara. E é muito bom, cara, o filme. É muito bom isso aí. Cara, o filme, a gente analisando mais uma vez a edição dele, é incrível como ele conta bem a história, né? Que é quando o Forrest conhece lá o Tenente Dan lá no Vietnã. E o Forrest acaba falando de vários fatos históricos do Tenente Dan. Não, mas aí... Não, a gente tem que falar isso aí, que é bom que até o Barbado vai gostar de falar, né? Que é a parada da guerra, que eu achei muito louco. Ele chega assim, ele e o Bubba, eles querem meio que mostrar que ele é o que? O soldadão. Não, sim, senhor, os caramba. Aí o Tenente já começa a falar, mano, para de fazer continência. Tá cheio de asiático aqui que adoraria me matar. Vocês estão fazendo continência pra mim, cara. É muito bom isso daí. Tá cheio de sniper no mato, eles adoram matar oficiais. Ele fala bem assim. É muito bom, porque na guerra você não pode fazer continência, caramba. Porque aí os caras ficam sabendo quem é o comandante. É o oficial. É muito bom isso daí, cara. E o legal é a edição, porque quando ele fala do Tenente Dan, ele diz que o Tenente Dan, todos os familiares dele, todos os antepassados deles participou de grande guerra. Ele vê só os corpos, né? Ele morreu na guerra. A gente vê só os corpos da galera cair, né? Um por um, e cada fala histórico de guerra. Por isso que ele fala até no filme, eu devia ter morrido nessa guerra. Ele fala pro Forrest, mano. É engraçado porque ele fala assim, o Tenente Dan sabe o que fala. Porque, de acordo com ele, todos os antepassados dele participaram de todas as guerras dos Estados Unidos. Aí aparece um caindo na Guerra da Independência, um caindo na Guerra Civil, um caindo na Primeira Guerra, um caindo na Segunda Guerra. É muito boa, essa cena é muito boa, cara. Mas assim, essa parte do Tenente Dan, ele também fala de guardar as meias, né? Que ele fala assim, não, lá no Vietnã era muito importante cuidar dos seus pés, né? E o cara pendurando as meias, não sei o quê. Lá as chuvas, né? Ele vai falar das chuvas. Cara, também, a cena da chuva é genial. Ô, Jota, fala da cena das chuvas, cara. É muito boa assim, a cena das chuvas. Lá tinha diversos tipos de chuva. Tinha chuva de lado, a chuva de cima, chuva de baixo pra cima, né? Que é foda, mano. Ele falava assim, chovia tanto naquele país que até parecia que a chuva vinha de baixo. É muito engraçado, cara. Muito bom. E é quando o Forrest e o Bubba combinam o negócio do barco de camarão, né? Quando tá lá na chuva e tal, e eles falam que iam ter um barco de camarão e morar nesse barco e tal. Mano, devia ser... porque é foda, acho que devia ser... Se fosse outro cara, mano, acho que ia dar uma porrada no Bubba, mano. Cala a boca, cara, ele só fala de camarão, mano. Mas essa cena tá uma coisa muito bem feita, que é que eles fizeram um cenário de guerra mesmo, porque eles estão conversando no meio de um lamaral, aí eles fazem uma coisa que é própria de militar, que é tipo um encostar a costa no outro pra ninguém dormir
o cara na lama. Aí eles fazem isso que é uma coisa de camaradagem mesmo, né? Mostrar que os dois já são amigos há bastante tempo, um é candido do outro e tal. Aí eles ficam nessa posição pra poder falar sobre isso. E é por isso que isso é tão importante pro Forrest futuramente no filme. Porque é uma coisa que ele prometeu a um camarada dele mesmo. Que é o primeiro grande amigo que o Forrest tem. É verdade. Ele falou, eu cumpro minhas promessas também. É bom isso aí também. E falando em grande momento do filme, temos um momento que o pilotão do Forrest é atacado e o Forrest acaba correndo com o pessoal, né? E ele corre tanto que ele se afasta do pessoal e ele olha pra trás e não tem ninguém e começa o Forrest a fazer o grande ato de heroísmo do filme, que o Forrest literalmente ele dá uma de último homem e vai buscar todo mundo, meu irmão, nas costas. É muito boa essa cena também, viu? Cara, é muito foda também, porque quando ele deu tchau pra Jenny lá na ponte, ele falou que estamos indo pra guerra, né? E ela falou assim, me faz um favor, né? Promete pra mim. Qualquer sinal de perigo, você corre. Aí no meio dessa troca de tiro com os vietnamitas, o Bubba fala, corre, Forrest, corre! É pra correr! Aí ele começa a correr, assim, mas ele corre tanto que ele se separa do pelotão, cara. Aí ele começa a achar. Ele sempre correu mais que todo mundo, né, mano? Isso que é foda. O legal é que, assim, ele não tá pensando no pelotão, ele pensou no Bubba. Ele virou pra trás, não viu ninguém. Isso. Cadê o Bubba? Tem que ir atrás do Bubba. Aí ele ia atrás do Bubba, pegava outra pessoa. Aí ele foi pegando o jeito até achar o Bubba, cara. É muito boa essa cena, cara. Ele salvou todo mundo que ele viu que podia salvar, tá ligado? Por isso que ele até pegou... Ele foi herói de guerra, lá pegou a medalha, lá os caramba, tá ligado? Ele tomou um tiro na bunda, mano. Deu muito da hora. Tiro na bunda. E é muito triste, né? A despedida dele do Bubba, né, cara? É foda. É um personagem, assim, bem marcante, assim. A gente sempre acaba lembrando dele. O Bubba literalmente me fez criar gosto de saber os vários tipos de prato de camarão. Camarão. Cara, é triste também porque, pelo seguinte, né? A cena que o Bubba fala com ele, desperta algo dentro do próprio Forrest, que é, né, o Bubba fala assim, ele tá nos braços do Forrest, ele tá sangrando, né, e eu não sei o que ele fala, Forrest, eu vou morrer, né, ou algo do tipo, aí o Forrest fala, eu não sei, Bubba, aí o Bubba fala, eu quero ir pra casa. Aí o Forrest ele para e tipo, começa a pensar pra ele, essa é a primeira vez que eu penso nisso, né, querer ir pra casa desde que eu tô aqui, né, então é uma cena muito forte, uma cena impactante, sabe? É o Forrest, querendo ou não, é o Forrest enfrentando a morte pela primeira vez, né, porque de acordo com o filme ele nunca tinha visto alguém morrer na frente dele, né, então seria o impacto da morte pra ele, né, na visão de pessoa com deficiência, no caso, né, que ele tem. Eu pelo menos vi assim a cena. É muito boa. E é quando o Forrest ele está lá na enfermaria com o Tenente Dan, que o Tenente Dan tá putaço, né? Porque foi salvo pelo Forrest, mas tá sem perna, né? E o Forrest acaba descobrindo que todas as cartas que ele escreveu pra Jenny voltou todas. E ele acaba começando a fazer um novo hobby, que é jogar ping-pong lá no exército. Né? Só uma coisa que eu ia te falar, que essa é a única parte do filme inteiro que mostra o sobrenome da Jane. No filme inteiro não fala o sobrenome dela, não mostra em canto nenhum, mas nas cartas que ele escreve, lá na parte das cartas tem o sobrenome dela. É o único lugar que tem. Pior que é verdade. É um detalhe legal, realmente. Olha aí. E o Gump recebe a medalha do presidente Johnson, né? E mostra a bunda, que o presidente queria saber onde é que ele levou o tiro, né? Ele acaba mostrando a bunda pra... Mano, meio que colocaram o presidente como baitola, queria ver a bunda do Forrest, cara. Não, é que é assim... Não, mano, o Forrest disse que levou um tiro e o presidente queria saber onde é que foi, mano. Não, porque pra mim foi o quê? Porque ele chega e fala no ouvido, eu queria ver sua bunda. Tá? Não, é que é assim, o ditado é assim, a cena é que ele chegou, né, o presidente cumprimentou, né, eu fiquei sabendo que você foi ferido? Sim, senhor, fui ferido. Aonde? Na bunda. Aí o presidente deu risada, achando que era piada. Poxa, cara, que engraçado, né, deve ser um ferimento de $1 milhão, eu queria ver isso, né, é tipo como se fosse uma piada, né, aí ele entende ele entende que é de verdade e baixa as calças pra mostrar a ferida pro presidente. É invocado que essa cena já é uma piada e já tem outra cena de piada que é a revolução, né, do pessoal querendo paz na guerra do Vietnã, e ele chama o Gump pra dar o discurso, e quando ele dá o discurso a negada tira o microfone e a gente não soube o que é que o Gump falou até hoje. Na verdade... essa é uma parte do filme que me incomodou, viu? Não, mas eu vou falar das piores cenas, viu? Eu vou falar. Mas... roubando a minha pior cena, tem dizendo o que o Gump falou. Não sei exatamente a fonte, mas o que dizem que o Forrest falou foi que foi assim... Às vezes, quando as pessoas vão ao Vietnã, elas voltam para suas mães sem suas pernas. Às vezes, eles nem voltam para suas mães. E isso é uma coisa ruim. Isso é tudo que eu tenho a dizer sobre isso. Vixe, doido, massa, ó. Boa frase, uma puta frase. E tem muito a ver com o Forrest, viu? O Forrest com certeza falaria isso, viu? Tem a ver com o personagem.
What a field day for the heat. 1,000 people in the street. Pois bem, Forrest reencontra Jane no discute e mete a chibata no namorado Riponga em plena reunião do grupo dos Panteras Negras. Aí, Barbados, Panteras Negras aí. É engraçado, aí vem a piadinha na palavra em inglês, né? Porque os Panteras Negras eram um partido, né? O Partido dos Panteras Negras. E partido em inglês usa a mesma palavra pra festa, que é party, né? Então, assim, por exemplo, party com P-A-R-T-Y, né? Serve tanto pra partido quanto pra festa. Então, por isso que ele fala na dublagem, desculpa ter estragado a sua festa, entendeu? Porque tinha convidado ele pra conhecer o partido dos Panteras Negras, mas a palavra party pra ele era festa, não partido político, entendeu? Então, é uma piadinha em inglês bem legal, cara, que só quem assistiu em legendado consegue entender. Eu preciso rever ele legendado. Porque, se eu não me engano, dublado, ele fala, desculpa ter arruinado sua festa, né? Foi. Ele fala na dublagem, ele fala, desculpa ter brigado na festa dos Panteras Negras. Então, esse festa é justamente por causa dessa palavrinha, o party, que serve para as duas ocasiões, tanto pra festa quanto pra partido político. Outra cena legal que segue depois dessa é o Forrest entregando pra ela a medalha de honra que ele ganhou do presidente, graças a ela, né? Porque graças a ela foi que ele conseguiu essa medalha, porque ela foi a motivação dele tentar sobreviver também. Mais ou menos, né, macho? Não é bem assim, não. Ela vamos concordar que ela é um peso na vida dele, né? Do começo ao fim. Sim, concordo. É verdade, é verdade. Mas o pobre Ré usou isso como motivação e ficou vivo por causa disso, né? Mas ela ajuda ele no final, a gente vai falar o final, ela ajuda ele pra caralho no final. Foi o Bubba, cara, que salvou ele, que falou, corre fora. Eu concordo com o Jota, cara. Eu acho que o Bubba teve mais impacto na vida do Forrest do que a Jenny. Impacto positivo, né? Porque o Forrest virou milionário por causa do Bubba, né? A Jenny... Também, o Tenente Dan, né? Tenente Dan também. Não, mas foi por causa do Bubba e também por causa da sorte, né? Tu lembra que teve um tornadozão gigante que destruiu todos os barcos mesmo do fora? Mano. A gente vai falar, mano, é foda, mano, que o Forrest, ele é muito sortudo, que nem o Samuel falou. Eu não queria alastrar, mas ele foi um dos primeiros caras que investiu dinheiro na Apple, cara. Pensa num cara que tá rico pra cara que investiu dinheiro na Apple hoje em dia, cara. Foi o Forrest, mano. Isso é louco, mano. Se bem que esse é um dos erros do filme, né? Que ele fala que o investimento é em 75, é 74 e só poderia acontecer em 77. Aí, isso é um dos erros do filme. Mas na real mesmo, ele fica rico por causa do Bubba mesmo, porque a ideia é do Bubba dos camarões. O investimento vem depois que a empresa do camarão já tá indo bem. Isso é. E não podemos esquecer que o Forrest assiste, né? Assim como a gente assistiu vários fatos históricos, ele assiste o fato histórico do homem na Lua, né? E também vai pra Lua. E meio que na hora ele tá cagando, tá todo mundo vendo o homem na Lua, ele tá lá jogando ping-pong, não é ping-pong não, é ping-pong. Ping-pong, isso. Ele vai pra liga de ping-pong lá na China, né? Acaba ganhando também o campeonato. É isso aí. E conhece o John Lennon, devido a ele ter ganhado essa liga de ping-pong, ele acaba conhecendo o John Lennon num programa de auditório. Cara, e tem uma cena... ele cita nessa cena, Barbado, que eu não tinha me tocado, eu só fui me tocar quando eu fui assistir o filme, que ele acaba falando, inspirando o John Lennon a criar a música Imagine, né? E ele fica falando alguma coisa lá, imagine as pessoas, não sei o quê. Aí o John Lennon, realmente você tem razão. O apresentador fala assim, eu não consigo imaginar o John Lennon. Eu até que consigo, né? Ele fala isso. Muito foda, cara. Olha aí. Tem uma cena antes dele ir pro show, que ele volta desse campeonato de ping-pong na China, né? E ele ganhou raquetes, né? E promoções, etc. E na raquete tem um lado é a cara dele e o outro lado é a cara do Mao Zedong, né? Que era o ditador da China na época, né? E isso é outra foto histórica que a gente não falou, né? Que é a abertura da China, que ele foi pra lá jogar o campeonato. Aí ele foi a abertura da China pro público internacional. Foi a primeira vez que alguém foi pra lá, então. Muito legal. Show, caralho, mas é incrível como tem fato histórico desse filme. Eu tô falando, esse filme aí, ele é um caminho histórico, mano. É praticamente gigantesco, cara. Isso é louco. Outra coisa legal também na vida do Tenente Dan, né? Que ele puto com o Forrest, né? Eles até foram pra um Réveillon e tal, juntos. E o Tenente Dan tava putaço, querendo se matar. E o Forrest acaba dando a ideia pro Tenente Dan de formar uma
uma parceria pra fazer o esquema do barco lá, dos camarões junto com ele, né? E lembrando também que o Forrest acaba conhecendo o presidente Nixon quando ele também tá lá com a equipe de ping-pong, né? Acaba conhecendo o presidente Nixon também, né? Ele foi umas 3-4 vezes na Casa Branca. Ele até chega uma hora que ele fala: eu fui na Casa Branca de novo, tá ligado? Muito bom, cara. Lembrando também que ele testemunha, né, Barbado, do caso Watergate também, né? Que tá, ele Na diz, verdade, é por causa dele que o escândalo Watergate acontece, né? Porque... Pro ouvinte que não sabe, o escândalo Watergate foi um dos maiores escândalos de corrupção na história dos Estados Unidos, que envolvia diretamente o presidente Nixon e que obrigou ele a se... como é que é a palavra? Quando ele desiste de ser? Impeachment? Não é impeachment, não. É... Renúncia. Ele renunciou. Foi obrigado a renunciar, né? Pra não dar mais problema pra ele. Só que a cena anterior é muito engraçada, porque é o Forrest no hotel e o Watergate é um hotel, né? E ele olha, ele tá no hotel Watergate, ele olha na janela pra outro apartamento do... Várias lanternas, né? Várias lanternas. O que ele tá vendo? É o pessoal envolvido no esquema de corrupção queimando os arquivos. Eles estavam queimando a papelada ali, né? Tipo, aí ele ligou pra polícia. Aí ele ligou. Não. Ele não ligou pra polícia. Ele achou que tava todo mundo sem energia elétrica. Ele ligou pro gerente do hotel falando assim: seguinte, eu não tô conseguindo dormir porque o povo no apartamento do lado parece estar sem energia. Por favor, vocês podem dar uma olhada? Cara, muito boa essa cena, velho. Muito boa. Nossa, ele literalmente causou o presidente Nixon a renunciar, cara. Eu acho isso muito engraçado. E depois disso, né, Babado, ele é dispensado do exército e ele volta pra casa, né? E Gump é patrocinado por uma empresa de ping-pong, a Flexolite, e usou a grana pra conhecer a família do Bubba, falando com ele no túmulo, né? Eu acho da hora. Ele fala, não, eu vou ganhar $25 mil. Só que ele fala, não, no final eu tinha 23 e pouco, porque eu comprei um terno, eu comprei um refrigerante, eu levei minha mãe pra fazer um restaurante chique, tá ligado? E a passagem. E cortei o cabelo, né? E cortei o cabelo, mano. Ele sabe... Mano, ele fala tudo quanto que ele gastou, tá ligado? Eu falei, mano, esse cara é foda, mano. Ele é inteligente pra porra, mano. É um outro sinal de autismo, né? Mesmo sendo leve, porque os autistas, alguns desenvolvem essa habilidade com números, né? Então, números, matemática é uma facilidade pra eles, é bem interessante. Eu quero até falar uma coisa sobre isso, de um jogo que o Samuel não gosta, que ele não jogou, que eu pedi pra ele jogar, que no jogo tem uma mina que tem uma parada dessa, sã que não é chegar ao autismo, é até aquela síndrome de Asperger, não sei se manja o Barbado e Jota. Qual jogo? É o Tio Demon, a menina do jogo, ela tem essa síndrome de Asperger, que ela é muito inteligente, só que ela fica, tipo, ela parece o Forrest, tá ligado, Samuel? Aí tem uma parte do jogo que o cara, ele chama a menina pra sair, ele, vamos pro cinema? Aí ela fala, vamos pro cinema ver um filme. Aí ele tá lá no cinema esperando ela, ele fica lá mais de 1 hora esperando, aí ele fica triste. Ele fala, caramba, mano, tipo, ela não vê, me deu um bolo, né? Aí ele vai entrar pra ver o filme e a mina tá lá, tipo, vendo o filme. Aí ele fala, caramba, por que você não veio falar comigo, não me esperou, que eu convidei você pra ver o filme? Aí ela meio, tipo, na cabeça dela, que ela tem esse negócio, né? Ela pensa, você me chamou pra ver o filme. Eu vim aqui e tô vendo o filme. Meio que, eu não sabia que você me chamou pra ver o filme com você, tá ligado? Junto. Eles têm uma falha na conexão emocional deles. Sim, e tem uma parada, porque eu falo, cara, eu não quero falar, mas esse jogo é foda demais. Tem umas paradas, vocês falando no negócio do Forest, eu lembro do jogo, tá ligado? É muito bom, cara. Joguem Tio Demon, é foda pra caralho, joguem. Te falei que vão fazer um filme, né? Fazer um filme. O Dinho tá na empolgação aí, tomara que seja bom mesmo esse filme. Eu tô torcendo pra que motive a galera a jogar o jogo como eu. Sim, continuando a história de Forrest, ele tenta pescar camarão com o seu barco que ele batizou de Jane e não... Não, ele não tinha colocado o nome no barco ainda. Ele não tinha colocado o nome do barco. Na primeira saída não tinha o nome do barco. Ele não coloca nome, aí o pessoal fala assim, um barco sem nome dá azar. Aí ele não tá pescando nada. Aí só depois que ele pinta Jane e acontece aquilo é que ele consegue pescar. Não, aí ele fala, aí ele fica olhando pro nada, porque tem cenas que ele olha pro nada, assim, parece que ele vira, tipo, pro lado da câmera, assim, ele olha pro vazio, assim, aquela cara, né, aquela cara de peixe morto dele, aí ele começa a pensar, eu nunca tinha pensado em dar um nome pra um barco. Aí eu lembrei do nome mais bonito do mundo, aí ele coloca Jenny no barco.
E é muito legal essa cena que ele vai com o Tenente Dan pescar de novo, né? E lá o Tenente Dan já tá putaço, ele ainda tá com vontade de suicidar e tal. E começa a ter um furacão, né? O furacão Carmen, que também é outro fato histórico. E o Tenente Dan desafia Deus. E os dois foram os únicos que sobreviveram. Cara, eu tenho que dizer que essa furacão cena... Carmen. Eu me caguei tanto de dar risada nessa cena, velho. Que o Tenente Dan tava muito piradão, cara. Ele tava lá no topo do mastro. É você e eu, Deus! É você, eu estou aqui, vem me pegar. Cara, é muito boa essa cena, cara. É muito boa. E outra coisa legal também é que quando ela termina, o Tenente Dan, ele faz as pazes com Deus, e a forma que o Forrest fala é tão legal, e a cena também é tão marcante, bicho, que é o Tenente Dan se jogando na água e nadando de costa e tal, e numa calma, entendeu? A gente vê que o pôr do sol bem bonito, é bem legal. É, muito legal, cara. Ele fala assim, né? O Tenente Dan nunca me disse, mas parece que ele fez as pausas com Deus, né? É, cara, muito foda essa parte. Ele agradece o Forrest por salvar ele, não foi? Ele agradece também depois. Sim, sim. E também lembrando que o Gump presencia outros tiros, dessa vez ao Presidente Ford, e corre pra ver a mãe, porque ela está morrendo de câncer, que é outro personagem também que eu me senti muito mal quando morreu, macho. A mãe do Gump, que é um exemplo de mãe, que sempre deu ótimos conselhos pro filho, né? Se tornar uma grande pessoa. E lembrando também que Forrest se torna jardineiro depois que a mãe morre, né? Ele fica lá na casa dele, né? Não, a gente tem que explicar essa cena. Se puder, até vou colocado na dublagem ele falando. Ele falou, não, depois de eu virar herói de guerra, ido na Casa Branca, ter sido herói do time de futebol, o pessoal daqui da minha cidade conversou comigo e me deram um ótimo emprego. Ele, tipo, o cara que corta grama, tá ligado? Eu ri pra caralho nessa parte. Falei, caralho, o cara foi herói de guerra, ele é praticamente rico e, tipo, ele ajudou pra caramba a comunidade e os caras conversaram, vamos dar um emprego pra ele. É o cara que corta a grama dos campos de futebol, tá ligado? Lembrando que o Forrest, ele ganhou as ações da Apple pelo Tenente Dan. Foi o Tenente Dan que comprou as ações da Apple, tanto pra ele como pro Forrest, né? Aí o que é que acontece? Parte da grana que ele ganhou das ações, né? Ele deu pra família do Bubba, né? E pra uma igreja evangélica também, pra reformar a igreja e tal. Jane voltou pra casa do Forrest e os dois ficam um tempão juntos, né? E a revolta da Jane com a antiga casa dela, né? A gente vê ela se revoltando, jogando pedra. Você lembra dessa cena também? Que ela vai lá e tal. A Jane aparece. A antiga vizinhança, é. Pois é. É aquele negócio, a Jane aparece, né? E sim, aí o próximo, foda-se, né, macho? A Jane só faz merda no filme, mano. É verdade. Ela aparece, tem uma noite de sexo com ele e vai embora. Isso mesmo. Deixa ele sozinho de novo, cara. Não, é porque vocês não entenderam aí, cara. Ela já chegou doente já. Ela tava doente. É porque ele pediu também ela em casamento, né? Eles transam, mas ela foge, né? Ela não quer assumir algo sério, né? Com certeza foi o reflexo de todos os traumas que foi causado pelo pai dela, né? Em relação a isso. Aí o Forrest fica putão e faz o que ele sabe fazer melhor, que é correr, né? Corre vários e vários meses, né? Ficando anos, né? Muito bem. 3 anos correndo direto. 3 anos. Não. Pera aí. A gente tem que falar de uma das melhores piadas do filme, que é na época dele correndo, né? E sujam ele de lama. Tem um cara acompanhando ele, tipo, cara... Da camiseta, né? Eu inventei essas camisetas, mas eu não sei o que pôr na estampa e não sei o que. Aí sujam o Forrest de lama. Aí, pega essa aqui, essa amarela aqui, nunca vai vender mesmo. A Smile, né? Não sei o quê. Ele inventou o emoji do Smile, cara. Isso. Lembrando também que ele inventou o slogan merdas acontecem, né? Quando ele diz a merda, shit happens. Muito bom, cara, muito bom. E o Dinho, como falou, ele correu, na verdade, Dinho, 3 anos correndo direto. E o Gump volta pra casa, né, depois de 3 anos, e dispensa todos a porrada de seguidores. O mais legal é, gente, mano, aí o cara, depois de 3 anos correndo, ele ganhou seguidor, né? Tipo, os caras meio que faziam, eu vou acompanhar você onde você for. Vou com ele. Aí ele meio que ele começa assim, ele fica cansado, que nem ele fala assim, eu tô cansado de correr, quero voltar pra casa. Aí os caras ficam olhando assim pra ele, vai falar alguma coisa. Essa cena é muito boa, eu dou risada pra caralho até hoje. Cara. Mano, os caras todos parando, ele, peraí, ele vai falar alguma coisa. Aí ele vira, ele fala, eu tô cansado, vou pra casa. Acho que eu vou pra casa. Acho que eu vou pra casa. Aí os caras, e a gente, não sei o que. Meio que o Forrest, ele acabou com a vida dos caras, tá ligado? Tipo, o que eu vou fazer da minha vida, tá ligado? Você não, cara, você praticamente estudando. Se eu não me engano, é a terceira vez que ele tá correndo dos Estados Unidos inteiro, né? Cruzando os Estados Unidos de uma ponta a outra. Aí ele para. Essa cena, eu concordo com o Dinho, cara. É outra cena que eu me caguei de rir. Tô cansado, acho que eu vou pra casa. Muito bom.
Muito sensacional. Lembrando que o Forrest fala depois de mais um presidente baleado, que é o presidente Reagan, né? Mas esse escapou. Esse escapou. Sem tiro nenhum. Olha aí, muito bem. E o Forrest recebe a carta de Jane, né, pra ir visitá-la, né, dando o endereço, e a gente acaba sabendo o que é que ele estava fazendo no começo do filme, esperando o ônibus, que na verdade não precisava de ônibus, a casa era bem pertinho, dava pra ir a pé, né, que o transeunte acaba falando pra ele, né. E ele vai lá velhinha, se eu não me engano, é uma velhinha que tá com ele, a velhinha, né? Pra ele, Pois é. E o Gump vai lá e mano, eu acho muito louco, né, essa parte, mano, quando um cara lá fala pra ele, você é mentiroso, não sei o quê, a gente tá sentado aqui com um milionário. Mano, ele pega assim, ele mostra, ele fala pra velhinha, você quer ver o Tenente Dan? Pra velhinha, ele fala, beleza. E, mano, ele pega a porra é aquela revista lá, é Riches and Famous, não é o nome da porra? Famosos, ele pega assim a porra, ele e o Tenente Dan, a velha só fala, caralho, mano, esse cara é rico pra porra mesmo, tá ligado? Muito bom, mano. Porque a velhinha fica com pena e fala assim, é uma história tão bonita e você conta tão bem, né? Aí ele... Aí ele prova pra velha, tá ligado? Que ele é ricão e tudo. Eu falei, nossa, mano, muito da hora, cara. Muito foda. Legal é a foto dele com o Tenente Dan dando risada e ele com o olho fechado por causa do Flash, cara. É muito bom, cara, a foto da capa da revista. Pode crer. Aí ele acaba se reencontrando finalmente com a Jane, né? E conhece o filhinho dele, o Forrest Jr., que na verdade é o Holland Ausmet. Eu nunca sei falar o nome desse pivete. É o moleque do Sexto Sentido. Isso mesmo, é o Forrest Jr. O mais legal é que o Forrest fica tão feliz, bicho, que eu acho tão emocionante essa cena, que ele pergunta pra ela, ele é normal? E ela, totalmente normal e muito inteligente, Forrest. Cara, ele chora, cara. Ele chora. É a primeira vez que a gente vê. Cara, é a primeira vez que a gente vê o personagem chorando, cara. É muito boa, cara. É uma das cenas do filme que eu falei, caralho, que cena foda, mano. Uma das melhores do filme mesmo, assim. Isso. Aí você mostra o personagem, se você vê que ali você mostra que o Tom Hanks é um puta de um ator, cara. Entendeu? É muito bom. Pois é, cara. Esse final também foi bem emblemático, né? Porque acaba a gente vendo o filho dele pegando ônibus, indo pra escola e vendo que... Não, Samuel. Você tá correndo demais. A gente tem que falar porque ela fala pra ele que ele tem um filho, caramba, aí ela fala que tá doente e tudo, e que não deixa específico no filme, mas todo mundo sabe que ela tá com AIDS, na verdade. Porque quando ela morre em 82, tanto é que é o ano que eu nasci, que ali tava no ápice que ninguém sabia que tava aparecendo a primeira vez a AIDS, né? Doença maldita. E o Forrest é tão cagado que transou com ela e não pegou AIDS, né, mano? O bicho é cagado demais. Porque ela pega depois, né? Ela... tanto que a criança nasce sem, mas se ela tivesse AIDS... É praticamente isso, que ela fala, eu tô com um vírus aí que os médicos não sabem o que é. Todo mundo sabe que é AIDS. Morreu nos anos 80, é AIDS, cara. Tá ligado? Tipo, tem essa. Aí é legal que o filme tem essa parada, tá ligado? Isso daí também é um fato histórico, pra falar a verdade, né? Que é o quê? É um vírus que ninguém sabe o que é? É a AIDS. É legal, é um fato histórico também. Muito bem, garotinho. Pois é, a gente fechou aqui o filme, mas tem muita coisa ainda pra falar dele, né? Jogos de videogame, podemos falar de um que tem pra Android até hoje, se vocês quiserem baixar, ele tá de graça lá na... Nossa, eu nem sabia que existia isso daí. Na Google Play. O nome do jogo é Forest Run, que é um jogo de corrida mesmo, que é o Forest correndo e você jogando, fazendo ele se desviar dos objetos, né? É um jogo até divertidinho, depois eu vou fazer até um Cabine Gamer TV sobre ele, mas é o único jogo lançado do Forrest Gump até hoje e é até bem feitinho, galera. É muito bem feitinho, viu? O legal é que tem as skins de todos os personagens. Você vai avançando, né, e vai ganhando o dinheiro do jogo, e você pode comprar à medida que você for jogando as skins da Jane, as skins do Bubba, da mãe do Forrest, por aí vai, cara. É muito legalzinho, bicho. Vou dar uma olhada depois, vou dar uma olhada. Tu fala que é bem legalzinho, mas desde que eu me entendo por gente, que eu tenho um grupo com vocês, o Samuel manda esse jogo pra o pessoal jogar lá. Pois é. Outra coisa também é em relação aos prêmios, né, que ele ganhou melhor filme, melhor diretor, melhor ator, que é o Tom Hanks, né? Melhor roteiro adaptado, como o Barbado falou, realmente adaptado de um livro, melhores efeitos especiais e melhor montagem no Oscar de 1995. Cara, ele teve indicações... Teve melhor ator coadjuvante, Gary Sinise. Esse Gary Sinise eu acho que é o Bubba, deixa eu ver aqui se é ele mesmo. Não. O Gary Sinise é o cara que tá no CSI, Nova York. É o Tenente Dan, pô. É o Tenente Dan, mano. É o Tenente Dan. Cara, ele tá no CSI, o CSI New York. Ele é o fudidão lá ele tá no Criminal Minds Beyond Borders agora, e ele tava no CSI Nova York também. Olha aí. Muito bom. Aí também foi indicado melhor fotografia, melhores efeitos sonoros, melhor trilha sonora, melhor maquiagem, melhor direção
de arte e melhor som. Globo de Ouro, ele ganhou o Globo de Ouro de 95 de melhor filme em drama, ganhou também melhor diretor Robert Zemeckis e melhor ator Tom Hanks. E também teve indicação do Globo de Ouro. Caramba, uma máquina de Oscar esse filme. E o Oscar dele de melhor ator foi o segundo consecutivo, né? Se eu não me engano, na época ele empatou com outro ator que foi o Spencer Tracy, que ganhou 2 Oscars consecutivos também. E aí? Tom Hanks tinha ganhado no Oscar passado e ganhou nesse de novo. Pois é. Se não me engano, foi pra aquele filme Filadélfia, não foi o Jota? Se eu não me engano, foi pelo filme. Então, e esse Filadélfia é um filmaço, hein, mano? Samuel? É outro filmaço do... Foi esses 2 filmes que lançaram o Tom Hanks pro cenário mundial, cara. É o Filadélfia e o Forrest Gump no ano seguinte. Filadélfia é um filmaço, cara. Muito bom, mano. Eu queria falar desse prêmio de melhor efeitos especiais. Cara, esse filme mereceu, velho. Não, mas tá bonito até hoje os efeitos especiais dele, mano. Cara, tá muito bom. Quando eu assisti... Não datou em nada esse filme, não tá datado, não. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, velho, eu olhei as imagens em preto e branco, e eu já era mais jovem lá, pelos meus 12, 13 anos, já gostava bastante de história, né? E olhando o filme, mas, caralho, ele tava lá mesmo? Eles pegaram imagens do filme dele. E tipo, porra, esse filme é tão velho assim. Cara, explodiu minha mente, assim, cara. Foi um dos melhores efeitos especiais que eu já vi quando eu era mais novo. Hoje em dia, com os nossos olhos já saturados com computação gráfica, dá pra ver um errinho ou outro ali, mas, cara... Dá pra perceber um pouquinho da coloração onde ele tá, é um pouco mais claro, né? Porque eu não sei se vocês percebem isso, eu acho que eu já disse aqui no Cabine várias vezes, os efeitos especiais de antigamente, existe sempre uma distorção quando uma coisa tá fora da tela. O brilho, né? O brilho daquela coisa que tá de fora, ela é sempre diferente em relação ao brilho do cenário, né? É o contraste, tem essa... né? É o contraste, isso mesmo, Jota. Mas os filmes, hoje em dia, eles evoluíram muito pra enganar a gente não perceber esse contraste, né? Mas eu vou concordar com o Dinho que os efeitos do filme envelheceram muito bem, cara. Eles envelheceram assim... Ele não datou esse filme, ele tá muito bom, cara. Esse filme tá muito bom. Tiveram a habilidade do filme do Forrest Gump de envelhecer com os efeitos especiais tão bons assim, cara. Você percebe que o filme data ou não, você assistindo ele em Blu-ray hoje. Eu assisti ele em Blu-ray, que eu peguei ele pra assistir em Blu-ray aqui. Mano, ele tá muito bom. A imagem, você vendo ele em HD, 1080, tudo, você vai assistir, caramba! Os efeitos muito bom. E assim, uma coisa que foi simples, né, cara? É bem simplista porque é chroma key, de boa. Que é uma coisa que já era antigo na época, mas o modo como foi feito, né? O modo como foi feito, apesar de ser uma técnica simples, não ficou obsoleto, né? Não, e outra coisa, né, Jota? A tecnologia já existe, porque Jurassic Park foi feito em 94. Foi. Pois é, mas como eu tô dizendo, já era uma coisa antiga, não foi nada inovador. Não, mas foi muito bem feito. Foi muito bem feito e incrementaram com um toquinho ou outro de efeitos especiais de computador que já existia a tecnologia, né? Olha aí. Isso aí. Eu tô dando uma olhada aqui nas curiosidades, galera, e tem muita coisa, né, do filme. A trilha sonora, que a gente vai entrar agora na trilha sonora, vendeu mais de 12 milhões de cópias dos CDs nos Estados Unidos. Mas vale muito a pena, cara. E tem muita coisa. Tem Carpenters, tem... Pois é, outra coisa também em relação aos efeitos especiais é que todas as imagens do Tom Hanks encontrando presidentes mortos e celebridades do passado foram feitas com a ajuda do chroma key, né? E remoção das pernas do Gary Sinise, né? Foi alcançada cobrindo suas pernas um tecido verde que depois facilitou o trabalho da equipe dos efeitos especiais. Como eu disse, é basicamente chroma key, né? Os efeitos especiais dele. Sim. Assim como as bolinhas de ping-pong também, que é feito de chroma key, porque não existe bolinha quando ele tá se movendo lá. Ela foi inserida digitalmente depois. Mano, só falando aqui, quem fez a trilha também e tal, foi o Alan Silvestre, tá? Muita coisa que ele fez aí. Aquela trilhazinha, né? Aquela trilhazinha. Sim. E até as músicas também, quando tem a parada lá quando ele tá no Vietnã também. Cara, é uma trilha muito boa. A trilha também é orquestrada, é boa, mas o filme pra mim, ele é muito melhor quando a trilha sonora é meio que a cantada, né? Com as músicas, né, cara? Aí tem bastante coisa, tem Pretenders, tem Michael Bay, tem muita coisa que eu vou falar aqui, cara. Tem a trilha sonora, se você for ver, tem mais de 20 músicas, cara. E é por cada fato histórico, se você vai ver, é uma trilha diferente. Entendeu? E é por isso que o filme é muito bem amarrado. Você vê o filme, eu fico lembrando do que? Voltando a falar dos Anos Incríveis, que é outra coisa também que é sensacional. Que pra mim, eu acho que esse filme também, ele ia perder uns 50%. O filme é muito bom, mas ele ia perder uns 50% se não tivesse uma trilha foda desse jeito. Aí é minha opinião, vai saber de vocês, entendeu? Eu acho que a trilha sonora ajudou muito esse filme. Porque casou muito as melhores trilhas da época e as trilhas marcantes, né? Por isso que é tão marcante a trilha dele, né? Então, Dio, não esquece de colocar aí o link do Spotify
Spotify pra galera conhecer, bicho. É muito boa. Não, eu vou colocar e eu vou trilhar o filme. Tu pode ficar tranquilo que o cast vai ser trilhado com a trilha sonora inteira do cast, cara. Edinho, uma curiosidade interessante no filme, tem um momento que o Tenente Dan chega pro Forrest e fala assim: o dia em que você trabalhar num barco de camarão será o dia que eu serei astronauta. No ano seguinte, ao lançamento de Forrest Gump, Gary Sinise, né, que é o Tenente Dan, e Tom Hanks contracenaram como astronautas em Apollo 3. Olha aí. Genial, cara, muito bom. É, mas o filme tem muita cor legal, bicho. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. Sim, aí continuando aqui, garotinhos, nosso próximo bloco, vamos falar de novo, pra você brilhar, sobre a dublagem do filme. Qual é a dublagem clássica, quem são os dubladores clássicos e a segunda dublagem que ficou no Netflix, né? Que no Netflix não era a dublagem clássica, né? Era uma segunda dublagem. Essa daí eu não acompanhei muito não, vou falar a segunda dublagem, porque pra mim a clássica, que nem eu vi hoje, é a da VTI. VTI, tá? Né? Versão brasileira VTI Rio. E quem fez a direção é o dublador Júlio César lá, né? E, cara, o Tom Hanks, ele é nada mais nada menos que é o Marco Ribeiro, aquele que... Ele tá dublando muita gente hoje em dia. E o Marco Ribeiro hoje em dia nada mais que ele é o Tony Stark, entendeu? É o Tony Stark, olha aí. É o Tony Stark. Tom Hanks, viu? O Forrest Gump já se tornou Homem de Ferro, mano. Sim, e ele tá fazendo... E ele já fez Jim Carrey, o Charlie Sheen também, até o Mike Myers, cara. Ele é muito bom, ele é muito bom. Algum tempo depois, porque eu não sei, alguém atirou naquele presidente jovem e simpático quando ele andava no carro dele. E alguns anos depois, alguém atirou no irmão mais novo dele também. Deve ser difícil ter irmãos. Ele é muito bom dublador e a Jenny, o Samuel, ela é nada mais nada menos que a Mônica Rossi, cara, que todo mundo aqui conhece, né, cara? A voz mais sexy do Brasil, Gil Corleone. Sim, e pra todo mundo já, vamos colocar a última coisa que ela tá fazendo, né? Ela simplesmente tá fazendo agora, que é a Grey's Anatomy, que ela é a Grey, né? Isso, a Mônica Rossi. Só tem que me prometer uma coisa, tá legal? Se sentir que tá em perigo, não tenta ser corajoso. Você tem que correr pra bem longe. Tá bom. E ela já fez muita coisa. Dublagem pra mim, cara, de dublador conhecido mesmo, eu acho que é mais esses dois, viu? Que se destacam no filme, na minha opinião. Que é o Marco Ribeiro e a Mônica Rossi, viu? Dessa dublagem que é. Eu imaginava que, antes de meio que dar uma estudada pra essa pauta, eu imaginava que a dublagem clássica era da Herbert Richards, mas não, ela é da VTI, cara. VTI, é uma boa Rio, né? É uma ótima dublagem, cara. E esse filme, eu só quero ver ele dublado, cara, porque a dublagem clássica é muito boa. Só mais uma coisa que a gente não falou, mas foi da questão de que quando ele veio aqui pro Brasil, ele passou muito tempo no cinema, viu? É verdade. Chegou a ver isso aí. Geralmente filmes que fazem muito sucesso de bilheteria ficam muito tempo no cinema. Vide Titanic, né? Titanic ficou quase um ano. Mas ele chegou na época, Jota, ele chegou na época em 94 ele mesmo no cinema? Em agosto de 94 e ficou até abril de 95. Caraca! Quase um ano em cartaz, tá ligado? Muito bom, cara. Voltei. Olha aí, Barbado, você chegou justamente no momento das piores cenas. Vou começar com a minha. E o Dinho Colano já tinha falado, mas se fudeu, porque eu vou falar primeiro. Não, pode ficar tranquilo que não é a minha pior cena. Eu só quero falar as partes que eu não gostei. A cena do discurso que, como o Jota falou aí, o Forrest falou uma frase tão legal e a gente acaba não ouvindo pra fazer uma piadinha sem graça, que eu acabei não vendo graça nenhuma naquele discurso, que é daquela piada, né? E a frase do Forrest é bem legal, que a gente acabou lendo, né? O Jota acabou lendo das curiosidades do filme e muita gente até hoje não sabe o que é que o Forrest falou. E eu acho que foi uma oportunidade perdida do filme, do Forrest falar uma frase tão legal quanto essa que ele falou. Mas... Sério? Eu achei que... Não, antes de eu falar a minha cena, eu só quero meio que dar uma realçada nessa sua pior cena, cara. Que pra mim eu acho que foi meio que falha do roteiro. Tá aqui um historiador, o professor de história, que ele pode me desmentir. Só que pra mim meio que me incomodou, tá? Por exemplo, ele tá lá. Ele acabou de ser homenageado pelo presidente. Ele tá todo fardado com a roupa do exército, com a medalha de honra. Aí ele vai lá, o povo acha ele, os palestrantes lá, que não gosta da guerra. Vê lá do nada um soldado
da guerra, porque da guerra do Vietnã mesmo, que ele tinha lá os veteranos que eles estavam colocando lá pra falar o que a guerra faz com as pessoas, tudo. Me corte se eu estiver errado ou barbado, mas eu acho que o quê? Se os caras não poderiam ver, é um soldado, meio que querer brigar com ele, recriminar, chamar ele de assassino, como no próprio filme do Rambo, o Samuel, que a gente já gravou aqui no Cabine, que tanto é que quando o Rambo chegou da guerra do Vietnã, os caras chamavam o Rambo de assassino, de criancinha, entendeu? Tanto é que até no filme, o namorado da Jenny lá, que bateu nela, chamou o Forrest Gump de assassino de criancinha. Não sei se vocês lembram dessa cena, quer dizer. Eu acho que foi uma oportunidade perdida, porque o povo poderia meio que xingar ele, querer brigar com ele, recriminar que ele era um soldado, entendeu? Não tinha como acontecer isso com o Gump, mano. O Gump é muito sortudo, mano. Tem como não, mano. Mas é assim, Dinho. Nem falando de sorte, deixa eu só dar aqui Não, pode falar. O que poderia ter acontecido. Uma coisa muito mais simples do que isso, mas tipo assim, se tu tem uma causa de... Mano, e também, e pior, o cara tava na festa dos Panteras Negras, cara, que não quer saber de guerra. O cara poderia ter sido massacrado no meio do QG dos caras, tá ligado? Ele não foi, ele tava fardado, cara. Ele tava fardado. Assim, se tu tem, vamos supor que tu tem tu tem uma causa contra, vou dar um exemplo aqui, o governo. Não, mas a causa, Jota... Mas a causa era pacifista, mano. Não tinha sentido então, os pacifistas bater na pessoa. Dizendo, mas nada mais forte do que alguém que seja do governo. Tá? Vou repetir o exemplo. Falando mal se tiver uma causa contra o governo, nada mais forte do que alguém do governo falando mal contra o governo, tá isso aí. É exatamente o que eles beleza. Aí já tá me convence, tá beleza. É que é assim, Dinho. Você tem protestantes e protestantes. Não, eu só quero saber se isso daí, se eu tô falando merda, ou é plausível o que eu tô falando. Esse pessoal do Paz e Amor, que era contra a guerra, todo o movimento da contracultura e as passeatas que aconteciam... Mano, chama de hippie sujo que é mais fácil. Enfim, esse pessoal usava soldados mesmo, até eles... Próprios soldados faziam parte desses grupos e tal, principalmente os inválidos, os que perderam perna, perderam braço, né, tiveram de guerra. Então eles realmente convidavam, ou até pegavam, né, os soldados ali, vamos protestar, porque você não vai ganhar nada, você não vai ganhar ajuda do governo. E muitos não ganharam mesmo ajuda do governo depois da guerra, né? E os soldados foram lá reclamar, cara. No Rambo ele fala, né? Voltando pro filme do Rambo, ele fala no final, pô, lá na guerra do Vietnã, eu dirigi um caça, eu operava equipamento de milhões de dólares, agora eu chego aqui no meu país, os caras não me dão emprego nem de garagista, tá ligado? Mano, é cruel isso. Mas, no caso do exemplo do Rambo, eram pessoas preconceituosas e, de um certo modo, até violentas e agressivas. Nesse exemplo do Forrest, eram pacifistas que não eram a favor de violência. Então faz sentido eles não agredirem o Forrest, né? Sim, mas eu tô explicando o seguinte: além deles serem pacifistas, muitos soldados, ex-soldados, se juntavam a eles justamente por causa desse descaso com o governo. Cara, até hoje, velho, se você for pegar toda a população de rua dos Estados Unidos, cara, é composta de dois tipos. Ou é imigrante ilegal, ou é ex-soldado, cara. Os caras são largados. Pior que é verdade. O governo não cuida deles, cara. Eles dão o sangue pelo país e o governo faz porra nenhuma por eles, cara. Até hoje, assim. É tipo o cara se tornar herói de guerra e não ser valorizado depois. É um negócio muito frustrante, viu, mano? Mas então eu vou falar a minha pior cena, já que eu fui convencido por vocês. Você foi entrão. Não, eu fui meio que convencido. Então, mas eu vou falar a minha pior cena, que é praticamente no final do filme, mas é só o filme é muito bom pra mim, ele não tem cena ruim, mas ele só tem meio que um erro de continuidade que meio que eu achei bizarro, que eu dei risada na hora. Que quando o filho do Forrest, lá que é o Forrest, né, o pequeno Forrest, tá ligado? Ele vai pegar o ônibus, ele pega o mesmo ônibus com a mesma mulher que dava carona pro próprio Forrest quando ele era pequeno. Só que, mano, se você prestar atenção, eu juro, eu voltei. Ela não envelheceu. Tá ligado? Ela não envelheceu porra nenhuma. É tosco mesmo, viu, mas eu não tinha pensado nisso aí, né? É a mesma mulher, tá ligado? É praticamente colocar a mesma atriz sem fazer uma maquiagem nela. Que é aquele momento que o Forrest vai entrar no ônibus, aí ela... Vai entrar não? A minha mãe disse que não é pra falar com estranhos. Qual é o seu nome? É a mesma mulher, mano. Ele fala, a mulher fala o nome dela lá. Eu não me toquei que era a mesma mulher. Puta que pariu, foda, viu, mas isso aí. Não, mas o filme, pra mim, ele não tem cena ruim. Ele só tem esse erro de continuidade, que poderia ser arrumado, tá ligado? Mas pra mim é isso, cara. Mas pra mim isso aí foi mais pra mostrar que o filho dele já não é como ele. O filho dele, que ela fala, né? É uma das preocupações do Forrest. Mano, Jota, era só colocar uma porra de uma peruca branca nela. Era só colocar uma peruca branca, pra mim já ficar feliz. Só isso.
Ou então dizer que aquela ali seria a filha da motorista velha, né? Pelo menos. Pronto. Não quer gastar dinheiro com a porra da peruca? Fala, ó, é minha avó, então é minha mãe. Eu dirijo o ônibus no lugar da minha mãe. Pronto. Já me ajudava. Mas colocar o nome da mesma mulher, tá ligado? É esquisito mesmo, é esquisito mesmo. Mas passa aí, Samuel. Essa foi minha pior cena. Olha aí. Barbado garantiu sua pior cena. Existe? Cara, eu amo esse filme. Eu não tenho muitas reclamações dela. Agora, se fosse pra escolher o menos bom, né? Eu acho que todas as cenas com a Jenny, eu não vou com a cara dela. Eu imaginava que algum de vocês ia falar isso. A Jenny, eu acho que o filme perde. Ela não evoluiu o personagem, né, mano? Ela só diminui. Você vê a evolução do Tenente Dan como personagem, você vê a evolução do próprio Forte como personagem. Ela não muda. Ela aparece, faz não sei o que e vai embora. Aparece, faz não sei o que e vai embora. Sabe? Eu sei que a história não é dela, mas você não vê uma evolução. Eu, pelo menos, né? Ela inicia egoísta, ela inicia egoísta e termina egoísta, né? É, porque... mas no meio do filme... Mas no meio do filme ela era drogada e depois largou as drogas. Ok, mas ela continuou egoísta no final, porque ela só foi contar pro Forrest que ele tinha um filho quando ela descobriu que ela tava doente e ia largar o moleque sozinho. Falei, pô... Não, filho, ela percebeu que ele não tinha mais quase nenhum amigo, a mãe dele tinha morrido, que ela morresse, ela ia ficar sozinha, o Forrest ia ficar sozinho. O que ela fez? Ela deu um filho pra ele, mano, ela deu com uma pessoa que ela que vai poder tomar conta. Eu não olhei dessa forma também, não, Diego. Eu vi dessa forma, tá ligado? Felizmente você foi o único salvador da Jenny aqui da galera, viu? Então, assim, eu gosto de todo o filme. Se fosse pra escolher as piores cenas, não é tão ruim assim. Digamos assim, o filme todo... Depois eu dou minha nota, né? Mas digamos assim, as cenas com a Jenny são tipo 7/10, assim, sabe? Uhum. Eu acho que... Eu não gosto das cenas com a Jenny, mas eu assisto, é aturável. Uhum. E você, grande Jota, o que é que você achou de ruim nesse filme, meu garotinho? E o Jota, eu sei que ele é mais crítico. O Jota aí, a nota dele, ó, eu já tô aguardando a pior nota do podcast. E a minha é melhor, né? Eu amo esse filme. Pra mim, a pior cena é aquela da Jane tocando o violão, que na continuidade, fora que não mostra nada, né, Jota? Não mostra nada que poderia mostrar. Não paga nem um peitinho, né, João? Não, mas é nem por isso, é porque essa cena ela aparece, ele briga com o cara, eles são colocados pra fora, ele dá a medalha pra ela, né? Aí ela fala assim, Forrest, você me promete que se você tiver em perigo você vai correr, né? Aí acaba com que isso seria um gatilho pra futuramente ele se salvar, certo? Naquela cena que ele leva um tiro e que ele salva todo mundo. Só que o que acontece de verdade? Acaba que esse gatilho não é disparado por ela, quem dispara esse gatilho é o Bubba. Então essa cena acaba sendo inútil pro filme. Eu concordo com o Jota nessa visão aí, analisando a cena assim, eu concordo. Eu concordaria se fosse a medalha, né? Porque a medalha ele entrega pra ela depois que ele volta do Vietnã, Jota. E não antes. Não é medalha. Essa cena... Ela fala, na verdade, a cena que ele tá falando com ela. Não tem a medalha ainda. A medalha ele entrega pra ela depois que ele volta do Vietnã. O Jota falou errado a cena. É a cena da ponte, que ela vai pra São Paulo. Isso, pronto. Isso mesmo. É a cena que depois do violão, eles dois saem juntos, né? Aí eles estão conversando e ela pede pra, se caso ele estiver em perigo, ele correr, né? E fugir. Uhum. Mas o que acontece é que esse gatilho era pra ser dela e que isso era pra fazer ele sobreviver na guerra e se tornar um herói, né, no final. É verdade. Mas o que acontece é que não é ela, é o Bubba. A medalha, a verdade, né, Jota? Que a medalha dele deveria ter sido entregue no túmulo do Bubba, né? E não pra ela. É verdade, garotinho. Concordo com você. Voltou pra salvar o pessoal porque ele lembrou do Bubba. Pois é. Falha do roteiro! Mais uma falha do roteiro, olha só. Muito bem. Por isso que é bom vários olhos assistindo o mesmo filme, que a gente acaba vendo coisa que geralmente sozinho a gente não vê, né? Muito bem. Então vamos para as melhores cenas, começando por mim. Eu não falei essa cena propositalmente porque eu queria colocá-la como as melhores, que é justamente a parte da edição que o Bubba fala os vários pratos de camarão enquanto eles estão limpando o banheiro, estão varrendo o quartel e ele falando todas as porradas de prata. Eu gosto muito dessa cena, pra mim é uma das minhas favoritas do filme. Ensopado, camarão frito, camarão... É muito bom, é muito bom. Lembrando também que tem uma cena também muito boa, o Forrest falando que a família do Bubba sempre fez camarão e mostra a mãe dele entrando em todas as casas, né? E em todas as épocas, em todos os tempos. E é mais legal que quando eles estão ricos, né? Ele deu dinheiro pra mãe do Bubba e ela virou uma madame, né? Aí muda, a mulher traz camarão, tá ligado? É muito bom. É muito bom, cara. É
Muito bom, gostei demais. Mas de qual é a sua melhor cena, por favor? Cara, a minha melhor cena, eu não posso deixar passar, que foi a cena meio que, eu vou falar, meus olhos suaram, tá? Porque é o final do filme, cara. É o Forrest lá no túmulo da Jenny, né? Ele falando, ele contando o que ele faz com o filho, né? Que ele cuida do filho, que ele é esperto, que ela ia ter muito orgulho dele, né? Aí ele começa a chorar também. Eu até meio que, é uma parte do filme que meus olhos meio que suaram. É muito eu gostei boa, muito. Essa cena é boa mesmo. É bem esse final do filme é muito bom, cara. O filme, ali pra mim a melhor cena que meio que você coloca a cerejinha do bolo depois de tudo que ele passou, né? Ele meio que ele ajudou pra história do filme, do próprio país, né? Dos Estados Unidos, cara. Ele chegar e ele fala assim, ó, eu praticamente hoje em dia, depois de tudo que eu passei, hoje em dia eu vivo só pro meu filho, que é cuidar dele. Eu acordo, eu faço comida pra ele, eu espero ele ir pra escola. Hoje, depois de tudo que eu passei... É a cena do Oscar, é a cena do Oscar que fez o Tom Hanks ganhar o Oscar em... Sim, ali foi foda. Então, pra mim, é a melhor cena do filme, cara. É a melhor. E aí, grande barbado, garotinho. Melhor cena do filme pra você. Ó, eu tenho uma melhor cena de drama e uma melhor cena de comédia. Pode ser? Escolha, garotinho. Escolha só uma, por favor, que eu sei que tem... Não, deixa eu falar, esse filme vale a pena. Tem muitos fotos históricos que vale a pena. Ah, bom, garotinho, quem vai editar é tu. Eu só tô tentando deixar mais Pode falar. A cena dramática, a melhor cena dramática do filme, eu acho que é a morte do Bubba, que eles estão lá na beira do rio, cara. Eu acho que ainda é melhor que a Jane, hein? É melhor que a... E o que a gente não falou também, esse filme ele tem quase 2h30, mas pra mim ele parece... É um filme que ele termina... Ele tem muita coisa, ele tem muita coisa que ele fica despejando pra você, mas o filme parece que ele termina até rápido, cara. O ritmo dele é muito bom. É muito bom. Eu gosto muito dessa cena dramática que é a morte do Bubba. Gosto muito dela. Atinge lá no fundo da alma. E a cena engraçada, a melhor cena engraçada pra mim é a hora dele mostrar o tiro da bunda pro presidente, cara. Pra mim é a melhor. Eu dei muita risada naquela cena, cara. Puta merda. E a cara do Forrest, né? Com certeza faria uma cor dessa. Com certeza. Muito bom. Jota, garotinho, sua melhor cena, agora eu fiquei curioso. Qual seria a melhor cena do Jota? Cara, eu ia falar essa parte que tu falou dos camarões, que ela é uma parte muito boa e mostra exatamente quem é o Forrest, né, cara? Que é o cara que consegue cumprir o que ele fala, né? Tipo assim, cumprir ordens, ele vai lá cumprir de boa. Mas cumprir promessas também, hein? Cumprir promessas também. Mas, como tu já falou essa, eu vou ficar com a cena do Corre, Forrest, Corre. Que é a primeira vez que ele tá fazendo uma coisa que ele ama, cara. Que é a cena mais clássica que tem do filme, né? E altamente emblemática que foi copiada até os outros filmes, né? Que faz referência a ela. Corre, Forrest! Seriados, né? Que sempre brinca quando o cara vai correr, a galera grita, corre, Forrest! Far Cry 3, ele fala isso. Far Cry 3 no começo... Pior que fala, É verdade, fala mesmo. Cara, é uma cena que pra mim é extremamente marcante porque mostra o Forrest, primeira vez que ele faz algo que ele ama e ele sentindo aquela sensação dele correndo. Eu até entendo o que o Jota tá falando, é a primeira superação de uma dificuldade dele, ele supera a primeira das grandes dificuldades dele, ele supera naquela cena, que é o problema nas pernas, né? Mas não é nem só superar a dificuldade, mas é ele descobrindo algo que ele gosta, porque se você for ver o Forrest até aquele momento, ele sempre tá só como fosse sobrevivendo, entre aspas, porque ele não tem nada que ele ame fazer, ele vai fazendo as coisas porque os outros mandam. E faz total sentido, Jota, porque depois dessa cena aí, o Forrest ganha um mundo, né, e conhece tanta gente e vê tantos fatos históricos, essa cena realmente é bem... Ali praticamente ele se liberta, né, ele se liberta do aparelho das pernas e também ele se liberta pra vida, cara. Eu também sei falar as paradas bonitas. Dio filosofando, né? Muito bem. E falando em melhores cenas, vamos fechar aqui com as notas e se o filme merece ser lembrado ou esquecido. Vou aqui chutar em ordem de melhor nota indo pra pior. Professor Barbado, garotinho, que nota você dará para Forrest Gump se o filme merece ser lembrado ou esquecido? 9/10, cara, merece ser lembrado totalmente. 9 não é 10/10 por causa da Jenny. A Jenny cria esse efeito, né, Babado? E eu tenho até uma curiosidade, Babado. Tu sempre apresenta esse filme para tuas turmas, assim? Sim, quando eu falo de segregação racial
e da Guerra do Vietnã, eu sempre passo essas específicas cenas dele pegando da cena da segregação, né? Lá da faculdade dele, e a cena deles no Vietnã, né? Principalmente da cena da chuva. As crianças adoram a cena da chuva, cara. É tanta risada que dá na sala. Que vem chuva até de baixo. Aí. Muito bom. Essas duas cenas que eu passo pra eles. E é um ótimo filme, né? Pra motivar a galera a gostar de história, cara. Ele é realmente um grande motivador pra isso. E eu vou chutar que a segunda maior nota de hoje é de Dio Corleone, garotinho. Qual é a sua nota para Forrest Gump, se o filme merece ser lembrado? Eu esqueci. Rapaz, você chutou e acertou certinho. Eu vou dar um 10 pra esse filme. Eita, passou na mano! Não, vou dar um 10, cara, porque é o seguinte... É porque o Dinho ele gosta, né, Mário? Tem o fator Jane, né? Não, cara, não é. É porque é o seguinte, esse filme, ele consegue... A história dele é muito boa e também ele é bom de tudo. A história dele é sensacional, a trilha é muito boa e é o que? Ele tem fato histórico, cara. É o que? Você assiste esse filme, é um filme pra você dar risada. Num filme só, tá vendo? Você consegue aprender, você consegue dar risada, você consegue se emocionar e você consegue aprender tudo sobre o que filmes conseguem fazer isso, cara. Poucos filmes. Sim, cara, e ele consegue fazer isso tudo num filme só, cara. Você fica triste, você fica alegre quando você dá risada e você aprende, cara. Então, pra mim, isso daí é uma obra perfeita, cara. E você não vai dar 10 pra uma coisa dessa, cara? O filme ganhou muito prêmio e é aquilo, cara. É aquele filme que você senta e sempre tá passando na TV a cabo, né? E toda vez que tá passando, eu paro pra assistir o que eu tô fazendo, cara. Porque ele é um filme muito bom. Toda vez eu aprendo. Eu vou assistir ele de novo, depois de conversar com o Barbado, com vocês, também o Jota e o Samuel. Mano, eu vou querer saber mais coisa, eu sempre vai ter fato histórico lá que eu não peguei na hora que eu assisti aqui. Eu vou pegar quando eu for, depois de conversar com vocês, cara. Isso pra mim, o que eu aprendi. Eu gosto pra caramba quando o Cabine, ele me motiva, me ensina quando eu gravo um podcast, cara. Eu fico contente quando eu aprendo gravando podcast no Cabine, cara. Então, pra mim, eu não tenho outra opção a não ser dar 10, Samuel. Pra mim é um filmaço, cara. Olha aí, Dico, muito bem, eu só não dou meu 10 porque o fator Jenny também existe em mim. Eu acho que deveria tirar algumas cenas dela, cenas até de um certo modo imprestáveis, como essa que o Jota falou, dela dizer, quando você tiver em perigo, corra! E nem precisou do filme, né? Quem fez isso foi o Buba, é foda isso aí. Nota 9 para o filme, é claro que ele merece ser lembrado. E vamos para a última nota do filme, o cara que me fez ver que a Jenny era altamente tóxica para o Forrest. Jota, garotinho! Qual a sua nota e se o filme merece ser lembrado ou esquecido? Cara, a minha nota pro filme é um 8 de 10. Ele é um filme muito, muito bom, mas ele exige que você conheça muito de história para ele poder ser um filme interessante. Verdade. Ele fica mais interessante você tendo noção de história. Por exemplo, o caso Watergate, eu não cheguei a pesquisar, né? E o Barbado elucidou um pouco, né? Sobre isso, né? Porque realmente eu também não tinha tanta ideia desse caso. O caso Watergate, ele é mais conhecido, ele não é tão conhecido fora dos Estados Unidos, sabe? Uhum. Ele é mais um caso local mesmo, por isso que é difícil das pessoas pegarem. Eu também, eu que já era um history geek, né, eu já adorava o nerd da história, eu já adorava pegar essas coisas, eu não conhecia o caso Watergate ainda. Eu fui conhecer com o filme, por sinal. Eu fui pesquisar o caso Watergate quando lá tinha meus 12, 13 anos, quando eu vi a primeira vez o filme, eu fui pesquisar por causa do filme. Eu fui até que de caso Watergate é esse que fez o presidente largar o mandato, né? Aí eu fui atrás. E mais uma vez, Forrest Gump fazendo história e fazendo uma nota quase escadinha, né? 10 de Dio Corleone, 9 Barbado, 9 meu e 8 do Jota, né? Deixa eu concluir minha nota, cara, que tem mais coisa pra me falar rapidão. Olha aí, muito bem. Aí, cara, fora esse fator de você ter que conhecer muito de história pra poder o filme ser mais interessante, porque mesmo sem você conhecer o filme é interessante, mas pra ele ter todo o impacto, você precisa conhecer muito de história, tem o fator da Jane. A Jane, ela, depois da infância, não vou falar o filme inteiro, porque a Jane na infância, ela é muito interessante, ela é muito importante pro Forrest. Ela é importante pro Forrest, verdade. Porque ela faz o Forrest se libertar, aquela cena do corra, Forrest corra, tudo isso depende da Jane na infância. Mas depois que ela sai da infância, cara, ela é altamente tóxica pro Forrest, cara. Ela não ajuda em nada. E as cenas dela são muito... Discordo, mas tudo bem. São as cenas mais chatas do filme. As únicas coisas boas que ela deu pro Forrest, vamos lá, foi o primeiro beijo, o primeiro peitinho, a primeira transa e o filho, né? Mas tirando isso, mais nada. Meu filho, o cara descobriu o que é a vida por causa dessa mulher. Pepeca, por
Não é nem só isso também. A Pepeca também é isso. Mas também, mano, o próprio Jota acabou de falar aí. Se não fosse ela falar o Run, Forrest, Run lá, mano, ele não ia... Ele ia continuar sendo o mesmo carinha que toma pedrada na cara, tá ligado? Mas é como eu tô dizendo. Na infância, ela tem uma importância, sem dúvida nenhuma. Na infância, a parte da Jane na infância inteira é muito interessante, é muito importante. Mas depois disso, ela... sabe? Algumas coisas ela até influencia na história, mas ela não tem grande impacto. Apesar de ela sempre aparecer, ela ser um personagem recorrente e importante, ela não é tão importante assim. E as cenas dela geralmente são chatas, cara. Vocês esqueceram que toda vez que ele fica sozinho, ela aparece, né? A mãe do cara tinha morrido, ela apareceu, né? Ela ficou sabendo que a mãe do cara morreu, ela apareceu. Isso daí eu não vou... vocês esquecem, né? Dinho, defensor da Jane. Dinho, mas isso pra mim é mais cara de oportunismo, cara. Desculpa, mas eu não... sei lá. Não desce, cara. Pra mim não desce. Olha aí, mas então vamos fechar nosso Cabinho do Tempo de hoje de Forrest Gump com as nossas notas escadinhas. 10 de Dinho Corleone, 9 de Barbado e meu... E 8 do Jota, o filmão, que a gente com certeza vai levar pro futuro. E agora, Cabineiro, é com vocês. Votem aqui embaixo se o filme merece ser lembrado ou esquecido. E comente, né, o que é que você acha, se realmente a Jane é o fator negativo do filme, ou se ele tem outro fator. Enfim, nos comentários, fale o que é que você achou de Forrest Gump. Vamos ficando por aqui e até o próximo Cabinho do Tempo. Valeu, galera, falou e até mais. Falou. Vamos todos para Greenbow, Alabama, comer camarão. É isso aí. Você morreu numa manhã de sábado. E eu enterrei você aqui, embaixo dessa árvore. E eu mandei demolir aquela casa do seu pai com o trator. A mamãe sempre dizia que morrer era parte da vida. Queria que não fosse. O pequeno Forrest está indo muito bem. Mas ele não E ele está para começar a escola de novo. Pra todo lugar que ia. E eu preparo o café, o almoço e o jantar dele todo dia. Faço sempre ele pentear o cabelo, escovar os dentes todo dia. Eu estou ensinando ping-pong a ele. Não passou. Ele é muito bom. É a sua vez, Forrest. A gente pesca muito. E toda noite nós lemos um livro. Ele é tão esperto, Jane. Teria orgulho dele. Eu tenho. E ele te escreveu isso. E ele disse que eu não posso ler, que eu não devia, por isso eu vou deixar aqui para você. Para mamãe. Jenny. Eu não sei se a mamãe estava certa ou se foi o tenente Dan. Eu não sei se cada um de nós tem um destino ou se nós estamos flutuando por aí acidentalmente na brisa. Mas eu acho que pode ser os dois. E talvez até os dois aconteçam ao mesmo tempo. Eu sinto sua falta, Jenny. Se precisar de alguma coisa, eu não vou estar longe.